Fala galera, eu sou Rafael Carvalho. Eu sou o Nilson Filatieri. Sejam bem-vindos ao HeroCast, esse podcast que tá aí jogando a real no empreendedorismo digital e no mundo dos negócios. E hoje nós temos aqui com a gente o Maruan Mendes, CEO e cofundador da agência Escada, galera, uma agência top aqui de Curitiba. E nós vamos bater um papo muito legal com o Maruan. E olha só que coisa interessante, Nilson. O Maruan também é engenheiro. Então, galera, estamos aqui numa mesa com 3 engenheiros e será que vai sair alguma integral? Espero que Será que vai sair algum projeto? Projeto, números, daqui a pouco a conversa desemboca aí para outro Óbvio lado. que não. Mas vamos procurar focar aqui no digital. Mas, Maruan, cara, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, batendo esse papo. Estou muito feliz de ter você aqui no HeroCast. Cara, muito obrigado pelo convite, muito massa participar, é uma empresa que eu admiro, já acompanhava a EADbox, né, antes lá do começo, teve pessoas que participaram comigo em alguns eventos e tal, que entraram na EADbox, agora são da HeroSpark, então é uma empresa que eu admiro, muito massa participar com vocês. Top. Maruan, legal, obrigado pela tua presença aqui, por topar bater esse papo. Normalmente eu pergunto assim, cara, de onde você veio? Como que é essa história e tal? Mas não tem como a matéria mais difícil, né, Jair? Não tem. Qual que é a... Como que... Enfim, beleza. Quantas vezes reprovou em cálculo? Quantas vezes reprovou em cálculo? Passou de primeiro em telecom, processamento de digitais sinais. Não vamos falar disso. Nem de filtros. Nem de Laplace. Eu odeio Laplace. Eletromagnetismo. Nem de eletromag. Putz, traumas. Traumas da minha... Mas não vocês tem são engenheiros como... eletricistas também? Exatamente. Eu sou de telecom. Eu sou eletricista de eletricista eletrônica, né? Opção eletrônica. Aqui de Curitiba. Não, eu fiz na UEL, Londrina. Legal. E você? Fiz na Federal aqui. Então, vamos lá. Então, assim, não tem como a gente não fugir do background de engenharia, né? A pergunta é, como que você caiu no marketing? Vindo da engenharia. Como é que foi essa história aí, cara? Cara, na verdade eu caí primeiro meio que no empreendedorismo, assim, na parte de internet, antes de chegar no marketing. Tá. Então, me formei, lá ali no começo de 2012, no final de 2011, e daí comecei a trabalhar numa empresa grande, na VEG, e fiquei 1 ano e meio lá. E cara, daí vou encurtar a história, e passei 1 ano e pouco, assim, assistindo muito podcast como esse, assim, então é uma coisa muito legal, que eu assistia muito o Man in the Arena, não sei se vocês já viram, do Miguel Cavalcante e o Léo Cuba. Conheci desde o início lá. Eu também, cara, então isso aí me ajudou muito. Então, cara, eu sou um cara que veio de uma família que ninguém empreendia, assim, do que eu convivia. Então, era muito fora do meu meio, assim. Só que daí eu comecei a ouvir toda hora e comecei a ver, cara, muito legal o que esses caras falam, queria ser como eles, assim. E daí comecei a ver muito o Flávio Augusto, esses podcasts, essas coisas, e começou a surgir uma coisa. E teve um dia que eu peguei, cara, eu vou largar o trabalho, assim, já tinha feito meio que uma poupança, assim. E a princípio, sem muita ideia do que fazer, assim, não tinha ideia de empreender ainda. Foi mais de, vou guardar um dinheiro, eu tava morando em outra cidade, longe da minha namorada na época. Você já estava formado? Formado. Me formei, fui para Blumenau trabalhar lá, fiquei 1 ano e meio lá trabalhando. E daí resolvi sair e comecei a participar de muito evento. Daí eu participei do Startup Weekend. E, cara, lá na minha equipe de trabalho, assim, tinha um cara que eu olhava assim, eu quero ser igual a esse cara, assim. Naquele final de semana do Startup Weekend, ele pegou, cara, ele fez o projeto, fez a logo, o site, apresentou tudo, assim, e ficou muito bom tudo, assim, sabe? Cara, que negócio legal, assim, toda aquela galera. Eu tava no meio de uma galera que, tipo, eu só conhecia engenheiro. Que fácil, né? Faz fácil. Daí eu só conhecia engenheiro, cara, naquela época, e daí era um mundo muito diferente, assim, cara. Eu pensei basicamente assim, cara, eu quero estar no meio dessas pessoas, assim, sabe? Eu quero fazer isso, assim. Trabalhar com negócios digitais, foi mais essa pegada, assim, de negócios digitais. Isso foi Foi em 2014, cara. 14. 2013 eu saí da empresa, ainda fazia uns freelancers, assim, na parte de transformadores. E muito fora, assim, cara. Muito fora, então, né, cara, daí é muito difícil você tirar da cabeça essa parte de engenharia, transformadores e ir para outro lugar. Eu fiquei muito tempo, cara, o que eu posso empreender na área de transformadores ou nessa área?
E seu pai e sua mãe, deixaram na boa, falaram tranquilo, vai lá, filhão? Cara, não foi muito na Foi boa, fácil. assim. Não foi na boa, não foi tranquilo, cara. Meu filho tava com diploma de Meu engenharia. filho que tava com demorou diploma, anos. big Agora empresa, vai falar que vai agora ele é um empreender, pô, louco. que negócio é esse? Exatamente, cara. Só muda o endereço, cara. Não, isso e daí aí. quando eu comecei a trabalhar com marketing, então que daí E sua mãe e seu pai, sabe o que você faz hoje? sabe, hoje eles entendem. Cara, meu pai chegou até a trabalhar comigo, ele me ajuda, assim, sabe? Ah, que legal, cara. Então foi muito legal. Bacana. Então, uma experiência que eu lembro muito, assim, daí eu participei desses programas, né, no Startup Weekend, depois eu participei no Sebrae do Startup Pirates. Lá eu conheci o Rafael Silvério, que falou bastante lá que legal. da The Box. Ele participou comigo. E, cara, basicamente esses eventos, eles mudaram, assim, foi um patamar que mudou. Daí, depois disso, cara, eu pensei assim, cara, eu preciso estar entre pessoas que falam sobre isso, assim, senão, cara, eu tô num mundo muito fora, assim. Uhum. E daí a ideia foi, vou pro coworking. E daí que tava começando essa ideia de coworking e tal, daí fui conhecer era a Fantástica Casa de Startups aqui em Curitiba, era Beta, assim, o nome. E daí fiquei 1 ano trabalhando lá. E daí, nesse momento, eu ficava pensando assim, cara, eu não tenho uma ideia, o que eu vou fazer? Vou empreender no quê, assim, sabe? Daí não vinha a ideia, assim, sabe? E foi até uma coisa que eu aprendi, assim, nesses momentos, é meio que você tá com o radar ligado, assim, sabe? E daí não vinha uma ideia. O que eu fiz foi ficar me capacitando, assim. Então, eu já sabia meio que programar da faculdade, assim, né? Eu programava para a parte de hardware e coisas assim, software para essas coisas. E daí, sabia fazer site, aprendi a fazer bem, aprendi a parte de design. Nessa hora que o chip da engenharia faz diferença, né? A formação em engenharia. Eu sempre falo isso, que eu formei em Telecom lá na Federal Fluminense, lá em Niterói, e nunca exerci a engenharia. Mas, cara, tudo que eu vou fazer hoje tem algum resquício de alguma coisa que eu aprendi na engenharia, né? Então, o fato de você saber programar, de saber analisar as coisas, deve ter agilizado esse teu processo. Cara, ajuda demais. Aí, né? A engenharia ajuda em muita coisa. Mas o que mais me ajudou da engenharia foi, tipo assim, cara, é aquela história, tipo, de mar calmo não faz bom marinheiro, assim. Cara, a faculdade foi muito difícil. Você tava falando de DP e tal, eu peguei 22 DPs, cara. Cara, e daí... Cara, pra quem... Você formou em quantos anos? Eu formei 5 anos e meio. Até foi porque no final eu fiz milagres. Vou nem falar que eu formei em 8. Eu era o recordista de finais. Eu não largava nenhuma disciplina. Mas eu sempre fui recordista de finais, porque eu não largava nenhuma, me pegava em final em quase tudo. Teve ano que eu peguei 8 finais. Caraca. Eu entrei em 2002, cara, só saí em 2010. É insano, né, cara? A realidade disso aí, cara... É absolutamente insano. Então, cara, mas daí você aprende, cara, a fazer umas coisas milagrosas, sim, assim, cara. Que daí, isso que ajuda, eu acho que a empreender, cara. Que é umas coisas que eu até lembro até hoje. Nossa, cara, que paz, assim, sabe? Tipo, amanhã... hoje é domingo, amanhã é segunda, eu não preciso varar, tipo, o final de semana inteiro estudando, porque eu já estava fazendo uma prova muito difícil, agora tem outra... Cara, foi insano, assim, a faculdade. Então, ensinou muito isso, assim, cara. Porque toda hora é problema, toda hora é coisa, e você tá tranquilo, assim, pra aprender uma coisa muito rápido. Então, isso ajudou muito. Top. E aí, você tava lá no coworking, programando... Coworking, cara, exatamente. Daí, no começo já... Então, eu tinha estudado muito, assim, cara. Aconteceu uma coisa que eu quebrei meu pé, assim, logo depois que eu larguei o trabalho, e eu fiquei, tipo, meio que de cama uns 4 meses, assim. E fiquei estudando muito inglês, estudando muita coisa, design, marketing digital no geral. Então eu tava capacitado, assim. Então quando eu fui pro coworking, eu já tinha noção, assim, de comunicação, do que colocar numa landing page para converter, de design, de como fazer uma página, né, programar, HTML, CSS, essas coisas. E, cara, daí aconteceu que no meu lado sentava um cara que ele bem louco também, ele veio lá de Santa Catarina, porque ele achou legal esse coworking e veio trabalhar aqui. Tipo, cara, nada a ver, assim. Cara, foi totalmente doidão, cara. Aleatório, né? E pra piorar, cara, olha só o negócio dele. Ele tinha um site de educação sexual que tinham médicos, fisioterapeutas, essas coisas que escreviam pro site dele. Então, basicamente, o irmão dele era sexólogo, assim, era psicólogo, é especialista nessa área. E daí eles gerenciavam, eles eram dois irmãos, ele só gerenciava, assim. Então, ele ficava pegando textos, colocando no blog, e eles faziam consultas online. E tinha um e-book, assim, que a página de vendas era horrível, assim. Tipo, eles nunca tinham vendido online uma consulta, e o e-book vendia muito pouco. E vendia só por afiliado. Tipo, uns 2 afiliados pegaram, conseguiram vender algumas coisinhas. Então, eu ajudei nisso, assim, basicamente. Eu vi aquilo, cara, vi uma oportunidade. Tava estudando muito, vi, cara, essa tua página de vendas tá horrível, assim, posso ajudar e tal. E daí ajudei a página de vendas, refiz ela.
E basicamente começou a vender, assim. Daí já começou a vender, tipo assim, o que não vendia em, sei lá, um mês, já vendia assim na semana. Que legal. E daí começou a vender. E daí eu peguei toda a parte técnica, assim. Então o site não se adaptava para celular. Então era mais antigo, assim, né? Então era lá em 2015. Então não se adaptava para celular. Tinha várias falhas, assim, para SEO. Mas já tinha umas 11 mil visualizações mensais. Então foi isso, cara. Eu ajudei aquela página de vendas e já foi, tipo, como ajudou a vender, eles já viram na hora, assim, pô, que legal. E daí eu fiquei só ajudando eles. Todo mundo lá, era Sexo Sem Dúvida o nome, né? Até hoje existe. É um ótimo nome, né? E aí o pessoal de lá até me conhecia, assim, é o Maruan do Sexo Sem Dúvida. Porque eu trabalhava só com eles, assim, sabe? Era um parceiro, a gente não era sócio, mas parecia que era sócio, assim. Eu me dediquei, tipo, muito no período que eu fiquei lá. E, cara, o site cresceu muito, assim, sabe? Tipo, só dessa parte de reformular pra funcionar no celular, daí começou a ter muita visita vindo do celular, a maioria era do celular. E daí foi criando novos produtos, a página de venda a gente foi testando várias coisas, criou um vídeo de vendas, várias coisas assim. E começou a vender bastante, mais afiliados pegaram, então, tipo, melhorou muito, assim, sabe? Cara, o site chegou a ter 2 milhões de visualizações. Caramba. Então, eu aprendi muito com SEO, com eles, assim, foi minha escola. Então, assim, toda a minha escola de marketing, tudo, cara, é muito prática, assim. Então, é nessa coisa, assim. De fazer um curso e já aplicar na hora e, tipo, aprender na prática. Foi a partir dali que você já pensou em criar a escada, assim. Até se você puder dar um pouco para nossa audiência, conectando essa visão, assim, um pouco como que tá a tua agência hoje. Você chegou até a comentar comigo que você tem outro negócio, até porque tem muito do nosso público, né, que são pessoas que estão empreendendo, mas também tem muita gente que segue a Hiro, que está assinando nosso canal, que é o que a gente chama, né, de profissionais dos bastidores ali, são o pessoal de agência, coprodução. E se eu não me engano, você é o primeiro, acho que ele é o primeiro, né? O Maruan está estreando aí o primeiro convidado que a gente traz aqui no HeroCast, que tem essa vivência como profissional de bastidor, como ser uma agência. Então, conta um pouquinho pra gente desse gênese, mas se você puder te dar um salto temporal, como que tá a agência hoje? O que vocês fazem? Tipo de cliente? Como que tá o teu outro negócio? Que aí a gente consegue ter uma visão bem legal de como que tá o teu... Isso que começou, né? Começou como uma ajuda de um cara no coworking. Como que tá hoje, né? Qual foi essa transformação? Show de bola. Então, hoje é uma agência, nós somos em 11 pessoas. A gente é uma agência bem completa, assim, então temos outros parceiros também que ajudam a gente em outras áreas, em vídeos, algumas coisas quando a gente precisa de coisas extras. A gente atende empresas de fora do Brasil também, geralmente são contratos maiores e que a gente ou pega o marketing completo da empresa ou ajuda muito, assim, sabe, a equipe de marketing. Legal. Beleza? Então, esse é o contexto da agência, assim. Então, a gente com o tempo foi ficando cada vez mais completos. Começamos mais numa parte mais técnica e de tráfego, e depois fomos absorvendo design, vídeos. A gente até tem um estúdio hoje. Então, a gente atende empresas maiores, assim, foca em contratos maiores. Poucas empresas, mas a gente se dedica muito a atender muito bem. Tem vários dos nossos clientes que tem uma pessoa dedicada, ou duas até, só para ele, assim, né? Então, realmente é como se a gente fosse um marketing de algumas empresas. Daí a gente ajuda em tudo, assim, cara. Até na parte de eventos a gente tem ajudado. Começou lá no digital, foi crescendo, a gente ajuda até em eventos físicos hoje. Presenciais, assim. Mas sempre com essa lógica de como que pode dar resultado, assim, sabe? Então, a gente foi fazer um evento, faz uma estratégia para captar todo mundo que tá passando e depois faz um treinamento presencial para explicar mais sobre o produto para depois fechar um ciclo de venda, assim, né? Ou continuar. O teu time hoje tá todo presencial? Como é que você tá? Cara, não. E pior que eu tenho um estúdio, assim, um escritório, e eu tô sozinho lá trabalhando no estúdio. Bonitão, investiu pra caramba, veio a pandemia. Clássico. Mas só que, cara, grande parte das pessoas que trabalham comigo são de fora, assim. Legal. Foi acontecendo, assim, do pessoal ou sair ou a gente contratou pessoas de fora. Por exemplo, tem clientes... Eu tenho um cliente aqui em Curitiba só. Até porque eu fiquei uma época em Maringá e daí... Então eu tenho clientes em São Paulo, cliente da Holanda, em Portugal. E é tranquilo pra vocês ter agência e tocar lá remoto com clientes? Cara, completamente tranquilo. Tem coisas que a gente precisa fazer fisicamente, ou tem coisas que, tipo, a gente junta a equipe e vai pra São Paulo, quase todo mundo, assim, e atende lá, fica, tipo, 2 semanas fazendo algo muito focado, assim, né? Tipo, num evento. Daí eu tenho essa outra empresa, né, que surgiu de oportunidades, assim. Então, voltando um pouco, como eu sou do engenheiro eletricista, teve uma coisa que ajudou muito, que a gente começou a atender empresas do setor de energia solar. E então a gente eu atendi várias, já dei consultoria para várias.
Hoje a gente tem 3 empresas nesse segmento que a gente atende, são grandes empresas. Então é um diferencial nosso no final das contas, né? Então tem esse ponto. E daí eu tenho uma empresa de treinamentos na área de energia, que a gente fez em parceria com um especialista, que é nosso cliente também. E a gente começou recentemente, tem 4 meses, mas a gente já lotou as turmas de treinamentos já. Então, legal, pela experiência que a gente teve de fazer vários treinamentos. Então, o contexto geral é isso. Eu tenho uma agência e uma empresa de treinamentos. Eu tenho uma dúvida, cara, que assim, você comentou que você atende empresas maiores, assim. E eu vejo muita gente começando a agência, né? E a pessoa foca em clientes pequenos, vai dos clientes menores e tal. Esse modelo que você tem hoje de atender os clientes maiores, como que você chegou nele? Assim? Foi algo que é uma estratégia sua, tem a ver com isso? Ou não, teve algum caminho para você chegar nesse... Foi batendo muito cabeça mesmo, assim, cara. Eu já testei de tudo, assim, cara. E modelo de agência é muito difícil, cara. É realmente muito difícil ter uma agência, assim. Pra gerir, você tem que gerir pessoas, gerir clientes, né, cara? Não é fácil, assim. O cliente tem que estar meio que dentro da sua cultura também, porque às vezes o cliente é meio grosso, ou tem várias coisas, assim, que tem, assim, dentro de uma agência que não é fácil gerir. Uhum. E eu já testei muito, assim, cara. Eu já estudei muito modelos de agências e tal, e eu já testei, coloquei em prática, assim. Então, fazer modelos de contratos menores, mais curtos, fazer serviços pontuais. Serviços pontuais é uma coisa que eu não gosto, assim. Uhum. Não é do perfil mesmo, assim. Serviço pontual que você chama é o que o cara contratou para fazer um copy, um site. Vou fazer um site, só uma coisa, assim. Isso você acha que não funciona? Cara, eu acho que funciona para algumas empresas, para mim não se adapta no meu perfil. Eu sou muito perfil de... Cara, eu abracei o projeto, eu entreguei um mega site, uma campanha e tal, eu vou largar. Daí, eu não gosto muito desse modelo. Uhum. Eu quero ajudar e seguir ajudando, assim, porque eu acreditei no projeto, a gente vai crescendo junto, assim, essa é a filosofia. Crescer o contrato, crescer a empresa. Quais os modelos que você testou e que um deles é projeto pontual, qualquer outro? Projeto pontual, projetos menores assim, então um contratinho menor. Uhum. E daí, empresas menores também já testei bastante pegar empresas menores. Cara, só que ela dá mais trabalho que contratos maiores com empresas grandes. É mesmo. Por quê? Porque a empresa grande, cara, ela já tem uma estrutura, já que ela te ajuda. Uhum. Você não é a última bolacha do pacote pra ela, assim, sabe? Você não é, nossa, é você que vai me trazer o resultado agora. Ela tá desesperada por crescer ou coisa do tipo. Então, uma empresa grande, ela já é estruturada, já tem, às vezes, uma equipe comercial para dar suporte pro teu trabalho de marketing. Então, cara, é mais fácil, às vezes, atender uma empresa maior, ela dá mais valor para você e tudo mais. Agora, aí para... qual é a dificuldade que você tem para fechar um novo cliente maior comparado com o menor? É muito mais difícil, é muito mais caro ou não necessariamente? Cara, é mais difícil, sim. Dos meus vieram muito por indicação e trabalho nesse setor. Daí comecei a cada vez conhecer mais gente no setor de energia, no caso. Empresas grandes, setor de energia. Esse Sim. É o teu nicho. É o principal, assim, que eu mais foco. E daí a empresa de energia que eu tenho vem pra também juntar tudo, assim, sabe? Ela vai indicando pro outro e tal. As pessoas se conhecem, se indicam, é isso aí. E a gente faz um trabalho também, por exemplo, a gente tem uns e-books para baixar, o cronograma dos eventos do setor de energia. A gente faz coisas específicas para tentar... focando... Mas no início, imagino que não, né? Você já até hoje a gente atende outros clientes, né? A gente aceita outros clientes e tal. Mas foi acontecendo mesmo, assim. Cara, uma coisa que eu dei uma stalkeada lá no teu LinkedIn, e eu vi lá que você colocou aqui, acho que vocês são 3 sócios, 3 engenheiros, né? E liderando uma agência. Né? E a gente tem muito essa discussão aí de que marketing, agência é questão de criatividade, tem que ser criativo. E acho que você até coloca lá que são os engenheiros e para você o marketing é uma ciência exata e tal. Conta um pouco pra gente de como é que é essa visão, assim, de olhar o marketing e trabalhar por tanto tempo com essa visão do marketing numa perspectiva de, olha, isso aqui é uma ciência exata, por que você pensa dessa forma, como que você olha, e até um pouco dos desafios que você enfrentou, se por acaso enfrentou, né, nessa questão da criatividade, assim, cara, todo mundo fala agência, né, tem muito estereótipo, inclusive, de agência, o publicitário lá, com charuto, um copo de uísque, trancado numa sala, tendo ideias mirabolantes, etc. Série, né? Tem muita série disso, e você tá falando, pô, a agência aqui somos 3 engenheiros. Como é aquela série? É a...
Madman, acho. Madman. Então tem muito desse estereótipo aí no senso comum. Como é que é, cara, essa questão do marketing como ciência exata em uma agência liderada por 3 engenheiros? Cara, eu acho uma coisa que eu já vi bastante assim acontecendo, que tem vários engenheiros trabalhando nessa área, e eu já vi comentário do pessoal falando, pô, é coisa de engenheiro. É uma agência de projetos, né? É engenheiro do fundão, né, meu? É aquele engenheiro que, cara, esse cara não vai ser um bom engenheiro, não, velho. Esse cara vai fazer outra coisa, não vai ser engenheiro, não. Eu sempre falo, bom, deixa quieto, vai, convidado. Senão a gente vai ficar fazendo piada de engenharia aqui. Boa. Cara, na prática, o que aconteceu é que foi dando certo, assim. A gente pegava o projeto e o cliente gostava muito, assim, como a gestão do projeto estava sendo feita, assim, sabe? Era mais uma questão de se importar, ir lá e fazer as coisas bem feitas do que... Eu me considero uma pessoa bem criativa, assim, sabe? Por ser empreendedor, mas a gente foi absorvendo pessoas também que ajudavam nisso. Tem alguns segmentos do marketing, cara, que eu acho que o pessoal que é só criativo manda muito mal, assim, sabe? Que eles focam às vezes muito em design só e não muito na parte de comunicação para conversão, ou a parte de gestão de tráfego, por exemplo, que tem uma parte analítica muito forte. Na gestão de tráfego tem uma parte de você reconhecer se foi uma venda, se foi um cadastro e tudo mais, a parte de pixels e configurações, que é muito fundamental assim para ter resultados. Então, cara, na prática deu certo, assim. Eu comecei a trazer... E vocês começaram com tráfego ali, então aí já tá mais no mundo engenheiro. Analítico, mais né? no mundo analítico. E site também, né? Então aquela parte lá do primeiro projeto que eu participei, o que eu ajudei foi a parte de site, basicamente. Tá. Então, cara, tem muitas áreas que são muito mais técnicas. E hoje em dia que vocês absorveram ali criação, design, vídeo e tal. Tem publicitários também. Aí você você foi montando o time, é isso? Pra ajudar, exatamente. Mas não dá, só engenheiro também, cara, não dá certo, cara. Como geral, assim. Algum de vocês 3 tem algum perfil mais criativo assim ou não muito? Cara, a gente dá muita ideia, assim, até pela experiência prática, desenvolver cara, pela experiência mesmo. É porque a minha pergunta era assim, cara, como que vocês preencheram essa lacuna, assim, né? Vocês contrataram e tal, tem algum de vocês que se desenvolveu mais, etc? A gente acho que tem um bom filtro, com o tempo a gente foi vendo que dá resultado, que não dá. Esse é uma das coisas, essa parte do filtro. E a gente deu sorte, assim, de uma das empresas que a gente trabalhou, tinha um designer muito bom, assim, que era o nosso parceiro lá, assim, né? A gente trabalhava junto com a gente, né? Era por parte de outra agência que trabalhava lá. E daí, com o tempo, ele foi trabalhando cada vez mais com a gente, criou uma equipe nessa parte de design e hoje a gente se ajuda bastante, assim. Legal. Então, a gente conversa muito, assim, né? A gente tem pessoas que são bem boas na parte de escrita hoje. A gente, quando, cara, tem muita dificuldade para fazer alguma coisa, assim, porque precisa ser muito criativo para escrever um texto e tal, que não é tanto a nossa pegada, assim. O que a gente faz, às vezes, é fazer juntos alguma coisa e revisar bastante juntos, assim. E tem pessoas da equipe que mandam bem. Talvez uma coisa que a engenharia tenha te dado, que acho que a gente sempre fala disso, né, Nilson? A gente vê muito tanto cliente nosso como pessoas do mercado que às vezes fica meio estanque ali, né, não consegue crescer mais por problemas de gestão, né? Então é muito comum você estar com uma empresa de 2 pessoas, você se resolve, tá de 3, ok, né, tá numa mesa, tá de 5, vai... Passa um pouquinho, né? Você, se não começa a desenvolver não tem umas competências de gestão, fica bem complicado. A gente vê isso todo dia, fala disso todo dia. Cliente que está vendendo 100 mil poderia estar vendendo 500 e uma das principais causas está em organização de time, delegar tarefas, organizar processos. E eu imagino que o fato de vocês serem engenheiros, né, devem ter ajudado consideravelmente nesse background da organização da tua estrutura, né? Que hoje você já falou que está com 11 pessoas, né? Já não é um modelo tão simples para você gerir, principalmente gerir os projetos dos clientes. Como é que você fez para fazer essa estruturação? Assim, hoje você tem lá processo para tudo... Tá organizado, você gasta todo o teu conhecimento da engenharia nessa gestão. Fala um pouco desse modelo de gestão, que acho que isso pode ajudar quem está ouvindo a gente. Como que é a gestão da tua agência hoje? Tá.
Cara, tem um ponto que me ajudou demais, até na contratação de pessoas. Isso aí é um desafio, né? Porque na faculdade a gente não aprende a contratar, não aprende como funciona, nada disso, assim, até gerir pessoas e tal. Então isso foi um grande desafio. Teve uma pessoa que foi muito chave pra mim, cara, que me ajuda muito na parte de pessoas, assim, que é o Luiz César. Eu conheci no Sebrae, também no evento do Sebrae. E cara, ele fez um processo comigo, assim, com a minha sócia. Antes a gente era 2 sócios, agora tem 3. Mas ele fez um processo de reflexão com a gente, assim, pra descobrir a parte da cultura, assim, né? E eu sempre achei meio balela essa parte de propósito, cultura, assim. Eu acho que, boa parte, eu acho que é balela mesmo, assim, sabe? Das pessoas que falam assim, você tem que contar seu propósito, daí vai ser tudo diferente, daí você vai ter aquela energia pra acordar de manhã e tal. E eu sempre achei meio balela. Mas daí ele me ajudou bastante, cara, e eu entendi bem essa parte de cultura, como, tipo, o que te fez chegar até aqui, quais os comportamentos que fizeram teus clientes te valorizarem, e o que você valoriza nas outras pessoas que trabalham com você, ou que você, tipo, cara, odeia, assim, sabe? Quando alguma pessoa faz aquilo, cara, me dói, assim. E então, cara, a gente fez um processo por vários meses de anotando, assim, sabe? Eu deixava um Google Docs lá, quando acontecia alguma coisa que eu não gostava, ou que eu gostava bastante, tipo, admirava muito que uma pessoa fazia, eu ia lá e anotava. Ou até que o cliente elogiava alguma coisa. Tipo, legal. A pessoa vai por conta própria e vai aprender alguma coisa e logo em seguida já coloca em prática. Então, pô, isso é uma coisa que eu valorizo. O cara foi por conta própria lá, pagou um curso, aprendeu e já veio aplicando, assim, nos próximos dias. Pô, eu valorizo muito isso. Então tá na nossa cultura isso, essa parte de aprendizado. Então o Luiz César ensinou muito a gente nisso, assim, sabe? Cara, isso faz toda a diferença, pelo menos pra gente, fez toda a diferença na empresa. Então a gente tem vários itens da nossa cultura lá que faz a gente ser diferente. Essa parte de solucionar problemas, assim, que veio muito da engenharia e tudo mais. Já aconteceu alguma coisa e não ficou reclamando muito. Cara, a gente vai lá e faz na hora, assim, resolve. E depois a gente acerta pra ver o que a gente faz depois. Então, por exemplo, teve um evento agora, 2 semanas atrás, e o evento ia ser no dia seguinte, a gente tava comemorando lá um dia antes, assim, tava comemorando, eu tava descansando no Outback, eu tava com um funcionário meu lá, o Luiz, e é a primeira vez dele tá no Outback, super legal e tal, a gente tava tomando uma cerveja e de repente os caras ligam lá que um hack, que ia ser a coisa principal do evento, tava caindo. Cara, então a gente foi pra lá na hora, assim, cara, um saiu pra um lado, outro pro outro, buscando os marceneiros que estavam trabalhando lá nos outros stands, e a gente resolveu, assim, sabe, cara? A gente ficou saindo lá 2:30 da manhã, 3 horas, mas resolveu. Então essa parte, tipo, do Luiz, né, tipo, é uma coisa que eu valorizo, falei pra ele, que muito legal isso, sabe? Ele tava lá, parceria, a gente foi lá, resolveu juntos. Cara, a atitude dele já foi, tipo, de sair resolvendo, assim, né? Então, você cara, considera que essa gestão de gente, essa competência que você teve que desenvolver, assim, é o que você acha que fez a diferença nessa capacidade de crescer? Cara, isso foi uma das coisas muito importantes pra mim, assim. Então, o Luiz César foi uma das pessoas, ele ensinou essa parte da cultura, daí na hora de contratar, a gente já vai batendo se a pessoa tem mais ou menos aquilo, e no dia a dia, pra dar feedback, sempre tá, ou tá desalinhado aquilo, ou tá alinhado aquilo. Então, cara, isso foi uma coisa que eu nunca tinha aprendido, e pra mim fez toda a diferença. Então, cultura pra mim, cara, é uma coisa muito importante. E é tipo um guia, assim, né? Que já tá ali pronto, assim, bem engenheiro, assim. Agora tá ali, assim, pronto, e eu já sei os itens que, tipo, tá batendo ou não. Facilita você recrutar e alinhar a galera que tá no time já, se tá indo bem ou não, né? Total. E, cara, a gente tem gente muito boa na equipe, assim, sabe? Então, sou muito contente com essa parte. Cara, e outra coisa, eu sempre fui muito tímido e tal, e uma coisa que me ajudou muito foi um treinamento da Dale Carnegie. Não sei se vocês conhecem, mas, cara, é um treinamento que vem de uns livros. Tem um livro que é Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, é um dos livros dele, e tem Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ele é bem famoso, assim, e eles têm treinamentos práticos, assim, em várias cidades. Eu fiz em Maringá e depois fiz de novo em Curitiba, assim. E, cara, é uma coisa que pra mim mudou muito, a parte de como se relacionar com pessoas. Que é outra coisa que a gente não aprende muito, assim, sabe? De relacionamento com pessoas e tal. E coisas meio básicas, assim, que você aprende e começa a aplicar. É um treinamento bem prático. Você vai lá na frente, treina alguma coisa, treina se relacionar com as pessoas, traz o que você fez na semana e tal. Então é bem legal. Coisas desde básico, desde você memorizar o nome de uma pessoa que você está falando, que é uma coisa importante, a parte de você sorrir quando vai falar com uma pessoa, a parte que o que importa quando você está conversando com alguém é a própria pessoa, então o que é interessante para ela, para você falar. Então várias coisas assim, sabe? Legal, básicas, assim, eu sei que é muito básico, mas para mim
fez toda a diferença, assim, cara, como empresa, assim. Claro, não tem nada, assim, na minha visão, isso não é básico no sentido de pouco valor, né? É super relevante e absolutamente fundamental, né? E que é difícil acho que prática, aí é o básico porque tá na base, né? Exato. Não é porque sim. Mas dá pra gente interpretar assim, né? O básico porque, mano, é a base pra coisa dar certo, né? Se não tiver isso bem feito, acho que é difícil a empresa conseguir crescer. E ao mesmo tempo complexo de desenvolver. Nossa, muito complexo, Maruan, você tem, eu acho super legal esse guia que você tem de cultura ali, né? E aí, eu até quando você tava falando, eu ia falar, cara, então é muito simples para você hoje recrutar gente, não é muito simples, né? Mas digamos que aumenta as chances de dar certo, tanto no recrutamento, na desenvolvimento e tal, e eventualmente até na demissão de alguém, né? Agora, você falou que você prefere clientes que se identifiquem com a sua cultura, que imagino que seja esse guia. Você já teve que demitir clientes por desalinhamento com essa cultura? E como é que foi? Já tive. Como que foi? Como que é gerenciar essa questão financeira? Enfim, como é que foi esse dilema aí? Cara, eu já tive que tomar decisões assim. O próprio Sexo Sem Dúvida, a gente teve que meio que cortar, assim, porque... não foi uma coisa legal, assim, sabe? Não tava dando certo a relação com a equipe. Eu já tava começando a construir uma equipe, porque eu queria ter pessoas que me ajudavam. Eu fazia tudo, assim, sabe? Design, desenvolvimento, SEO, compra de mídia, tudo, assim. E eu precisava de gente me ajudando, assim. Não tava dando mais conta de tudo. E daí eu fui contratando pessoas para me ajudar. E daí não deu certo muita relação entre a equipe e eles, assim. Daí, já aconteceu várias vezes. E nesse momento, cara, pra mim, era uma receita muito importante, assim. Foi uma decisão meio difícil, assim. Até minha sócia fala até hoje, assim, sabe? Nossa, cara, aquela decisão... Só que, tipo, é uma coisa que aconteceu e logo em seguida a gente melhorou, assim, sabe? Olha só. Então, uma coisa que eu aprendi, cara, que, tipo, às vezes tem muitas parcerias que você tá fazendo, assim, cara, que você tá se dedicando muito, fazendo muita coisa que às vezes você acha que tá sendo bom, mas às vezes estão te prendendo pra não subir coisas maiores, assim. O que aconteceu depois de bom? Você falou... Cara, eu fechei um contrato com uma empresa muito legal lá em Maringá, tava em Maringá na época, e, tipo, foi muito logo depois, assim, sabe? Comecei a fechar vários contratos, foi uma coisa legal que aconteceu. Acho que me liberou espaço pra eu ir atrás de clientes também, então... libera energia a mente, cara, é uma coisa que... E teve vários projetos assim, projetos que deram muito trabalho. O time dá uma aliviada também? Cara, o time dá uma aliviada, a relação com a equipe. Tem algumas coisas que são muito críticas, assim, cara. A gente teve vários clientes, cara, que a equipe tava muito saturada, assim, dava pra ver que tava todo mundo, cara, no limite, assim, que quando você corta, libera o espaço mental pra todo mundo, pra você poder pensar em vários outros clientes. Legal. E daí acontece um pouco daquilo, às vezes é um contato que não vale a pena. Daí você avalia, assim, sabe, racionalmente, cara, o tanto de trabalho que te dá e o retorno financeiro não vale a pena. Eu já cortei, tive que cortar vários. É um trabalho, é uma energia. Às vezes tem clientes que me parecem que que são até mais trabalhosos, mas que ao mesmo tempo tá mais alinhado com a tua cultura, é mais, como é que eu posso dizer? A recompensa é maior, é mais legal, as pessoas se sentem bem trabalhando. Todo mundo trabalha junto, tipo legal. O cliente que vai cair o hack às 2 da manhã lá e... Pô, exatamente, cara, a gente se ajuda, agora, dura aquele cara que você tá trabalhando e o cara só xinga, né? Exatamente. Nada tá bom, nunca tá bom. Até pegando essa linha do Nilson, cara, uma coisa que eu queria saber de você você já atendeu vários clientes e tal, o que você considera, assim, como o teu maior fracasso teu maior sucesso também, que acho que o fracasso pode estar alinhado com alguma coisa, mas nessa tua jornada, assim, o que hoje você olha para trás e fala, cara, aqui eu acertei pra caramba, em compensação aqui eu errei muito, e principalmente aonde você considera que você errou, o que você faria diferente, assim, que dá para compartilhar de aprendizado com a gente? Cara, eu já errei muito em campanhas, assim, sabe? Cara, teve uma época, eu tava começando, assim, a atender novos clientes e tal, que era um cliente super legal, era um sistema para casamentos, assim, sabe? Para organizadores de casamento. Realmente era um sistema muito massa, assim. Só que era muito difícil de vender, o público era muito reduzido, assim. Era só para organizadores de casamento. E cara, eu tava com vários amigos que estavam fazendo lançamentos meteóricos, assim. Aquele lançamento que você joga pra todo mundo pro WhatsApp e vende. Eu tava bem animado, assim, com os resultados. Eu tava acompanhando junto com eles, né? Tava participando de alguns. E daí tava chegando perto da Black Friday e... Cara, vamos fazer um lançamento meteórico aqui. E era uma empresa super pequena, né? Essa de software que a gente estava ajudando. Só que a gente não tinha uma base de clientes grandes, de leads, nada grande. A gente não tinha muito dinheiro para investir.
E daí foi uma coisa que a gente não tava tão validado, assim, o produto. A gente tava testando bastante a forma de vender. E foi um fracasso, assim, sabe, cara? A gente não vendeu nada, assim, fechou uns 2 planos num preço promocional, foi tipo... Gastou uma grana ali no tráfego. Cara, uma grana relativamente, porque a gente não tinha tanto para investir, a empresa não tinha tanto para investir, foi uma coisa que foi lá no começo, mas que me ensinou bastante, assim, sabe? Tipo, a fazer as coisas mais planejadas. A gente faz muita coisa da noite pro dia, assim, mas... Por que você acha que essa ideia passou, assim? Tipo, porque você embarcou na ideia, né? Tipo, cara, alguém soltou essa na mesa e você comprou. Não, cara, eu sou muito empolgado, assim, eu assim? acho que eu trago todo mundo, assim, na empolgação mesmo, assim, sabe? Todo mundo entrou, a gente se dedicou bastante, assim, mas foi meio frustrante, assim, sabe? Mas hoje em dia, cara, isso é uma coisa bem importante, assim, sabe? Porque, cara, as campanhas que a gente faz, é muito comum não dar certo. Só que daí é uma das filosofias que tá na cultura, cara, é isso. É comum não dar certo, mas, cara, o que a gente vai fazer pra melhorar? O que a gente vai fazer agora pra melhorar essa campanha, pra dar certo, e daí você vai testando até a coisa melhorar, assim. Tá. E o teu sucesso, assim, que você fala, cara, aqui eu acertei pra caramba. Cara, a gente já fez muitas campanhas muito legais, a gente já participou de muito... Cara, uma coisa massa, assim, a gente nunca se divulgou muito, agora que a gente começou a fazer um trabalho mais de marketing, mas a gente tem cases muito massas, assim. Pode falar alguns pra gente? Claro. Tem algumas coisas que eu vou falar depois financeiras, assim, né, de campanhas que a gente participou muito legais, mas uma coisa que eu acho muito massa, assim, é a gente atender empresas de fora, assim, sabe? Eu, quando trabalhava na Vega, assim, eu atendia empresas da África do Sul, vários outros lugares, eu achava muito massa, assim, eu tô trabalhando e falando com pessoas de fora e tal. Então, eu acho muito legal quando a equipe da Escada, assim, tá participando de reuniões internacionais, falando com pessoas de fora, recebendo pessoas aqui em São Paulo e fazendo eventos grandes, assim, dando resultado para eles. Cara, a gente foi chamado pela essa empresa, a Victron Energy da Holanda, para falar o que a gente estava fazendo no marketing aqui, assim, no Brasil e na América Latina, né? Que a gente ajuda eles nesses dois. Então, tipo, a gente falou para todo mundo lá do marketing deles, o que a gente estava fazendo de legal e tudo mais. Foi uma referência para eles, assim. Então, essa parte, tipo, da galera que trabalha comigo, tá aprendendo espanhol, tá aprendendo inglês pra, tipo, falar com eles, eu acho muito massa, assim, cara. Tipo, ter uma empresa que, tipo, eu criei, assim, e tá, tipo, a gente consegue atender empresas de fora, acho muito massa isso. Daí, isso é uma coisa que, tipo, não tá um resultado, assim, financeiro. Irado, Ô Marwan, você percebe que você que atende clientes do Brasil e de fora, você percebe qual é a tua visão, assim, de quão evoluído a gente está no marketing digital no Brasil? Se está muito atrás, muito à frente, se a gente é benchmark ou não, em que a gente é bom e que a gente está atrás? Cara, eu acho que em relação à Europa, assim, eu acho que, pelo menos dos clientes que eu atendi, acho que a gente é muito bom, assim, sabe? Ou seja, a gente está à frente a gente tá à frente, a gente tá à frente em várias coisas. Então, por exemplo, a parte de YouTube aqui é muito forte, né? Que lá o pessoal do YouTube não é tão bem visto ainda. Sério? A gente tem várias práticas aqui, até porque, tipo, aqui o público é bem maior. Então, A sua experiência é mais Europa hoje? Dos Estados Unidos eu não tenho nenhum cliente, assim. Tá. E a América Latina a gente já testou muita campanha, porque daí a gente atende lá, mas faz muita campanha pra América Latina. Pra América Latina, várias das coisas que a gente faz aqui, faz na América Latina dá mais certo, porque é mais barato o custo por lead, essas coisas assim. Em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil, bem mais barato. Isso é uma coisa legal, cara. A América Latina a gente viu muita oportunidade, até nessa empresa de energia, a gente quer ir muito pra América Latina, assim. Tem uma parte porque esse produto específico até vai melhor na parte da América Latina, que envolve baterias, umas coisas que no Brasil é difícil ainda, no mercado difícil, mas porque a gente testou campanhas mesmo, e na América Latina tem custos muito bons e a galera participa muito. Então, nas campanhas que a gente testou na América Latina inteira, assim, foram muito bem, cara. Tem algum país em específico que é o melhor, que se destaca mais desse da América Latina, ou tá tudo na mesma? Cara, aqui geralmente a gente trabalhou muito com lives, assim. A Argentina foi muito bem, o Chile é muito bom, assim. Mas quase todos, assim, que a gente testou. Mas a Argentina foi um dos melhores, assim, nessa parte das campanhas que a gente fez. Por custo mesmo? Por custo mais baixo? Ou por... Cara, eu não tenho o número exato na cabeça, assim, mas eu poderia pegar, assim, uns relatórios, mas... Não, mas eu sei que foi muito né? mais baixo mesmo, assim. Eu não lembro por país, porque a gente foi realmente campanhas... Geralmente eram webinars e tal que a gente fazia. Mas o preço era muito mais barato mesmo, assim.
E conseguia sempre, o engajamento era maior, tudo era muito bom, assim. Falando disso, Maruan, sobre tráfego pago, eu tenho uma dúvida assim, tráfego pago em época de campanha eleitoral. Você abre o YouTube, você vê uma enxurrada de anúncios de candidato, não aguento mais. Tudo quanto é lugar todo mundo sabe que, imagina assim, os custos sobem, a gente sabe que os custos sobem. Como que você faz, o que você faz para você não... o que você faz para manter o nível de abastecimento do funil dos seus clientes que usam tráfego pago nesse contexto de campanha política? Cara, não tem uma estratégia muito diferente assim. Eu só queria falar um caso muito... e a gente testa coisas novas, faz campanhas, tenta ser mais específico nos públicos, mas eu tenho um caso bem interessante na parte política. É que tem aquela questão de um dos nichos mais difíceis de atender, que entra naqueles clientes lá que são muito difíceis. Imagina. Eu ajudei uma moça e foi muito legal o resultado, assim, com ela. Então, daí eu peguei muito dessa parte dos webinars que a gente estava fazendo, das coisas assim, e dei a ideia para eles da importância de você ter o contato das pessoas, né? Que depois não vai virar uma venda, mas vai virar um voto, assim, né? Então, a gente bateu muito nessa parte de estratégias de transformar em leads ou pegar listas de WhatsApp, coisas do tipo, Telegram e tal. E, cara, a gente fez campanhas, a gente fez uma campanha que era o Brasil Sem Privilégios. A gente fez uma página, brasilsemprivilegios.com.br, com a Marina Helena, lá de São Paulo. E daí, ela tipo, era uma causa dela, assim, né? Então, foi uma ideia meio que a gente veio a partir dos webinários que a gente estava fazendo e estava dando muito certo. E daí foi uma campanha, cara, que deu mais de 50 e poucas mil pessoas cadastrando a um custo de lead, assim, de 17 centavos, assim. Uma coisa muito... E foi uma coisa muito legal que influenciadores começaram a repostar e coisas do tipo. Isso é uma estratégia bem legal para a parte política, assim. O que você considera esse público difícil? Ah, tá. Por quê, cara? Porque, cara, todo dia acordava de manhã, tipo assim, era 6, 7 horas da manhã, já tinha muita mensagem da galera do grupo ali, porque eles são jornalistas, assim, sabe? Isso foi muito legal. O grupo da campanha era tipo a gente, que era a agência, que dava uma ideia estratégica, assim, do que tinha de legal e das estratégias de conversão e tudo mais. Daí tinha uma jornalista, que era uma escritora muito boa, era novinha, mas era muito boa, e tinha alguns outros jornalistas ajudando, assim, mais famosos, assim, e daí a Marina Helena que era a candidata. E, cara, era tipo assim, 7 horas da manhã, o grupo já tinha 150 mensagens de todas as notícias que tinha acontecido no dia, de todos os projetos de lei que estavam acontecendo naquele momento, as postagens, pessoal, a gente tem que postar isso, e era tipo assim, umas 4, 5 postagens por dia. Cara, é insano, assim, sabe? Daí, quase que uma locação específica pra eles, né? Só pra eles. Teria que ser, tipo, só isso, assim, teria que ser bem específico. Na época era um contrato como se fosse normal da nossa agência, não valeu a pena. Daí, tipo, como o partido deles não tem essa parte de ter uma verba extra e tal, ficava muito pesado também. E daí ficou uma coisa que foi um projeto muito legal, só que não valia a pena, assim, sabe? Mas foi muito legal, deu o resultado muito bom. E aí, com criatividade, pensando ali, vocês acharam as maneiras de baratear o lead? Nesse caso, sim, eu acho que todos os casos é mais ou menos isso, assim. Tem maneiras acho um público específico e tal, e coisa. Tem os pontos gerais, assim, quando a gente vai fazer um anúncio. É a parte a primeira coisa, é o objetivo. Então, geralmente, a gente sempre tá focando meio que em cadastro ou em venda, assim. Tipo, cara, recentemente eu fiz uma coisa meio errada, assim, né? Mas é um teste, assim, a se fazer. A gente veio de muitos eventos que a gente fazia umas campanhas tipo de sorteio, assim, usando o Instagram, você faz uma postagem, a galera comenta e depois você roda aqueles aplicativos para ver quem ganhou um sorteio, coisa do tipo. E daí a pessoa só precisava seguir a página e comentar alguma coisa. Cara, nos eventos gerava muita gente seguindo, assim, a página e tudo mais, e era uma interação legal, porque todo mundo participava ali no stand, a gente pegava o contato de todo mundo, e depois conseguia fazer uma interação legal, e todo mundo que estava no evento já é um público-alvo, assim, então era uma coisa legal. Daí eu fiz uma coisa do tipo para escada, assim, de testar algumas postagens, anúncios para fazer sorteio. E daí a gente começou a fazer anúncios com o objetivo de engajamento, coisas desse tipo, assim, sabe? Que é uma coisa que geralmente a gente não faz. E realmente não deu muito certo, assim, sabe? Quando a gente sobe recompensas digitais e começa a fazer
jogar pra uma landing page de cadastro, coisa assim, cara, dá mais curtidas na página, a galera segue mais, é um público mais qualificado do que essa parte de sorteio, coisas assim. Então, a gente, cara, sempre foca em campanhas, em coisas desse tipo. Então, essa é a primeira coisa, objetivo. Então, é cadastro, compra, geralmente é isso, ou mensagem. Daí tem vários casos que faz muito sentido mensagem, assim. Então, o objetivo é o primeiro, depois é o público, né? Se você tem um negócio mais local, ou se o teu evento vai ser mais local, alguma coisa assim. O público, muito importante essa parte do público, né? Tem várias estratégias para escolher público e tudo mais, mas o público é uma coisa fundamental. A outra é os criativos, que daí, cara, é muito um trabalho de espionagem, assim, daí a galera da engenharia faz muito bem isso, assim, de fazer análise, de começar a olhar tudo que está sendo feito, tudo quanto é programa que você olha os anúncios dos outros, para ter ideia e tudo mais, isso a galera manda muito bem, assim, todos nós três, assim. Onde você vê que a galera mais, nesses três... objetivo, público e criativos, onde você vê que o pessoal mais se atrapalha, assim? E mais se atrapalha, cara? No marketing como um todo, o pessoal que mexe com anúncio. Cara, no geral, pouca gente faz com os objetivos realmente certos. Uhum. Então, essa parte de instalar pixel certo para reconhecer que é um cadastro, uma venda, isso aí já tá num nível um pouco mais profissional que, na prática, pouca gente faz, assim. Então, quem tá fazendo é o empreendedor, tá fazendo por conta própria, pouca gente faz mesmo, assim. E às vezes negligencia, né? Põe o pixel lá. Cara, porque essas ferramentas elas vão buscar o que você pediu ali. Elas são muito inteligentes, muito boas. Então, você pediu o cadastro, ela vai buscar gente que cadastra, assim. E dá pra ver claramente, assim, que faz muita diferença. E muitas vezes não é o teu público, né? Quem tá cadastrando não deveria... É diferente de quem compra, né, no caso. Exatamente. Então esse é um ponto, cara... Porque tem gente que quer ser mais inteligente do que a inteligência do algoritmo. Não vou botar nada no algoritmo, exatamente. Vai funcionar. O algoritmo eu vou no meu aqui. Eu vou colocar por curtida, mas aí eu sei que esse pessoal vai comprar, não vai comprar. Eu vou botar curtida, mas eles compram também, todo mundo compra. Exatamente. Então não seja mais inteligente, né, não tente ser mais inteligente do que o algoritmo. Bem do que a inteligência do algoritmo. Então, esse é um ponto. Cara, uma coisa no geral do marketing, assim, que eu vejo é a parte da comunicação. A comunicação, assim, tá fácil de entender. O pessoal complica muito, eu acho, assim, sabe? Cara, não sei, a linguagem tá muito difícil de entender quando você olha. Nesse nicho de energia que a gente ajuda bastante, é mais comum ainda, assim. Então, coisas que você lê e tal, você não entende direito, assim, né? Então eu fiz um treinamento que eu acho muito massa. Por quê? Assim, pro background técnico do pessoal? Ou é uma fala meio rebuscada, não sei, cara. É muito difícil de entender as coisas. O famoso dialeto interno da empresa. Cara, que acontece muito em agências de marketing e tal. Daí a agência de marketing também não entende direito, sai uma coisa que nem era o produto direito, assim, não tá bem explicado, assim, sabe? Então a parte básica de explicar o que aquilo é, o benefício daquilo, a dor, isso, cara, eu acho que é um dos maiores erros que a galera faz. Uhum. Então, ir lá, entender a fundo qual que é a dor do cara, falar daquilo, falar do benefício, dos diferenciais realmente do teu produto, essas coisas, na landing page, no teu anúncio. E por que eles erram? Porque eles põem coisas demais ou não conseguem sintetizar? Onde que tá o furo? Pelo que eu vejo de experiência, assim, trabalhando, é a parte de ter calma, de parar e entender de verdade. De estar num fluxo de tarefas, assim, sabe? Tão grande que só vai e faz, assim, tá no piloto automático de um para outro. Precisa fazer esse design e a arte e o texto é mais ou menos esse. Daí o cara só faz o design e nem vê o que foi, assim, sabe? Não tem aquele trabalho de entender se faz sentido, se não faz, se o cliente vai se interessar por aquilo, sabe? Essa parte, o cliente vai se interessar por aquilo, vai ser legal para ele, assim, tipo, vai chamar a atenção dele, ele vai criar aquele interesse de comprar aquilo, porque isso é muito legal. Então, cara, essa parte eu acho que é uma das fundamentais, assim. Então, quando você vai fazer uma página de vendas e tudo mais, trabalhar muito esse feeling de eu compraria isso, cara, de verdade mesmo, eu tô entendendo, assim, se eu der para outra pessoa olhar, ela vai entender aquilo. Isso eu acho que é um dos principais problemas, cara, que é simples no geral, mas para chegar nisso, cara, você tem que ter uma experiência de ter visto vários lançamentos, várias coisas, o que dá certo, não dá, o que te convence a tomar uma decisão, aquilo ser legal ou não, prova social e tudo mais. Então são coisas assim que eu acho que essa parte é muito importante, assim, passar realmente o benefício, passar de uma maneira fácil das pessoas entenderem o que você faz.
Boa. A gente trabalha muito nisso, cara. E é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar, geralmente, quando chega num cliente. Esse é o famoso, eu sempre falo aqui do feijão com arroz, né? É difícil. O público, Feijão com arroz, o entendimento do público. Cara, o nosso trabalho é muito feijão com arroz, cara. O problema disso é que todo mundo acha que é fácil. Aí todo mundo pula. Todo mundo pula e ninguém faz direito. Eu falei isso hoje na Impulso. Tem uma mentoria que eu sempre faço nas quintas-feiras e hoje eu falei isso de novo. A galera que tá entrando no digital, teve a palestra lá no evento do Sebrae. Eu sempre falo, galera, público-alvo. É tão. Todo mundo fala tanto, todo mundo repete, mas acho que por ser tão repetido, a pessoa fala, isso aqui eu já sei, e pula. Exato. Esse é um fator que torna isso falho. E o outro fator, cara, que eu acho que tem coisas que tem que ter alguém de fora vendo, cara. Esse é um tipo de coisa que tem que ter alguém de fora vendo. Que a visão principalmente se a pessoa tá sozinha, né? Principalmente se a pessoa tá sozinha, é inevitável que quem tá no processo ali vire matador de tarefas e tal. E aí o cara não vai ver isso mesmo. O objetivo dele não tá em... Deixa eu ver ele se vai no é muito fácil se perder Imagina, no flow, né, do dia a dia. O cara tá ali, meu, o foco dele não é ver se tá fazendo sentido. O foco dele, não tô falando se tá certo ou tá errado, é olhar o Kanban dele ali, meu, cheio de tarefa pra fazer. Cara. Vou matar isso aqui, tudo, senão eu tô ferrado. Esse é o ponto. E aí a vida é assim, né, cara? Então tem que ter alguém que, de fora que olha e fala, cara... Sabe, assim, então eu acho que são esses dois. Um é, isso aqui é fácil demais, toca aí. E o outro é, acho que é falta de alguém com a visão mais limpa, clara, né? E que tem experiência pra fazer isso, né? Quando a gente até falo muito com a galera que tá no digital, e hoje de manhã principalmente foi uma galera que tá mais iniciando, que eu sempre falo, cara, tá sozinho não é o ponto só de estar sozinho, exatamente o ponto de que é muito fácil você se perder se você tá sozinho, porque você não tem uma visão de fora. Marwan, trazendo um pouco pro mercado do digital, do infoproduto, que você chegou a comentar aí do monstruoso e tal, e conectando aí com essas opiniões que você tá dando, cara, o que você olha? Você já tá há um bom tempo nesse mercado, e quando você olha pro mercado de infoprodutos, assim, o que você considera as maiores balelas, assim, que você olha com essa visão profissional de agência e apita na tua cabeça, meu Deus do céu, como que a galera tá fazendo isso, assim? O que você tem visto no nosso mercado nesse momento? Cara, a primeira coisa é que eu não acho que é fácil fazer um lançamento ou de um produto e tal, assim, sabe? De você realmente vender bastante. Então essa é a primeira coisa, assim, sabe? Cara, não é simples de verdade, você vai... Provavelmente os primeiros lançamentos você não vai vender muito, assim, né? Vai ser uma sequência de testes e tal. E tem uma coisa que cara, a gente recebe muita proposta, assim, de parceria e coisa do tipo, né? Eu já participei de bastante lançamentos também. E daí as coisas que eu geralmente vejo, assim, daquele lançamento é a pessoa que tá falando ali, que vai ser, tipo, a autoridade, né? O cara, tipo, ele consegue se comunicar bem, se conectar bem com o público e tal. Essa é uma parte muito importante, assim, né? Pra ver se o cara vai saber vender, se ele consegue engajar a galera pra depois nos anúncios e tudo mais. Dá pra ajudar muito, assim. A gente consegue fazer vídeos bons, mesmo se a pessoa não soubesse comunicar tão bem, mas isso faz muita diferença. Cara, a gente participou de alguns lançamentos de pessoas famosas, né, da Renata Barreto, de várias pessoas, assim, grandes, influenciadores grandes, assim. E uma coisa que deu para perceber muito, assim, as pessoas que conseguem se engajar com a audiência, assim, né, principalmente pelo Instagram, principalmente pelo Stories e pelo YouTube. Esses dois eu acho que são as redes mais que geram uma proximidade maior, assim. O YouTube é muito massa porque, pô, se a pessoa te assiste sempre, né? Tipo, fica 1 hora te assistindo, assim, a cada, sei lá, 1 semana, pelo menos, cara, é muito tempo passando com você, né? Se a pessoa consegue engajar e fazer isso muito bem. Ou pelo Instagram, que fica todo dia lá postando, e é muito legal de assistir. Se a pessoa manda bem nessas duas coisas e tem uma audiência alta, a probabilidade de um lançamento dar certo é muito grande. E a gente viu muito, cara, o poder dessa parte orgânica mesmo, assim, sabe? Cara, esses lançamentos muito grandes com pessoas realmente influentes, cara, a parte paga, você pode investir muito, mas não chega nem perto, assim, da parte orgânica do poder dessas pessoas. É mesmo? Assim. Nem perto, cara. Você vai lá e investe 60, 100 mil, cara, e, cara, você vai gerar um número de vendas ali que é muito bom, okay, claro, né? Cara, mas só que daí a pessoa tá faturando lá 1,5 milhão, uma coisa assim, e, tipo, perto do geral... Tipo, representa mesmo pouca o coisa. Stories não entregando, aquele dilema todo lá. Cara, os anúncios ajudam muito. Tipo, a gente trabalha muito com remarketing para garantir que todo mundo vai receber. Daí todo mundo que entrou na página vai receber também. Faz todo um trabalho tem as etapas de cadastro, de venda.
Então quem se interessou no cadastro vai começar a receber na parte da venda. Mas no lançamento grande desse, a verba de tráfego vai praticamente quase todo para remarketing, então? Cara, a gente foca bastante nisso. Então, na parte de cadastros, que a gente tá focando no cadastro, a gente abre um pouco mais o público, mas depois é basicamente remarketing, pelo menos pra gente, assim. Com a verba que a gente acertou com eles e tal, né? Mas é mais pra passar que, cara, essa parte de você saber engajar com o público, cara, é uma parte que é muito poderosa, assim, cara. Então, os influenciadores, e dá pra perceber muito, os influenciadores que mandam bem, assim, nos stories, que conseguem se comunicar muito bem. Você já viu os dois, já participou dos dois casos? É exatamente isso, porque daí a gente pegou influenciador, a gente pegou uma série de vários, assim. E daí a galera que era boa no Twitter, por exemplo, que é bem grande no Twitter, assim, sei lá, 60, 100 mil pessoas. E daí, só que daí era um perfil que era mais de escrita, que não participava muito dos stories, nem aparece muito, assim, cara, foi muito diferente. Que não tem aquele engajamento, assim, de verdade. É um engajamento muito diferente. Como que você mensura esse engajamento? Como que você bate quais critérios tentando ser objetivos, né? Que você olha para um cara e fala, cara, esse cara conecta bem. Tem como tangibilizar isso? Esse cara conecta bem e esse cara vai... Uma coisa que você falou que foi super legal se ele conecta bem no YouTube e conecta bem no Instagram... A chance de dar certo é bem maior. A chance de dar certo aumenta, beleza. A página 2 disso como você sabe que existe essa conexão de fato? Você tem que olhar por experiência ou cara, tem como... dá pra ver com números, assim. Porque, por exemplo, a pessoa faz aí a gente indica isso muito bastante nos lançamentos. Cara, antes, né, no cadastro e tal, a gente já pede, cara, fala de um assunto, né, hoje, pega um assunto do que vai ter no teu curso, mais ou menos, e faz uma sequência de stories, e daí no final, você fala do teu curso, quem tiver interesse se cadastra. Então, nos resultados de quantas pessoas vão entrar na página depois e se cadastrar, já dá pra ver o nível de engajamento, assim, né? Você pega isso pela conversão de cadastros. Pela conversão é um deles. A outra, cara, você vai pegando um feeling mesmo, cara, de o que a pessoa fala é tão legal de assistir e tal. E se olhar os números da pessoa também, né, de quantas pessoas assistem, vão assistindo todos, é outro número. O quantas pessoas seguem realmente. Porque a gente que tá de fora olha e fala, cara, sei lá, eu vou olhar pra quantidade de seguidores, que é meio óbvio, mas ela é rasa, né? Ela não explica tudo. Esse e já vai taxa mais de pros engajamento. Comentários, acho que já vai mais pros comentários, coisas assim, sabe? Aquelas coisas mais quentes, assim, então... E taxa de engajamento. Mas uma coisa que é bacana é esse teste. Então, faz um sequência de stories, capacidade de influenciar, né? Capacidade de influenciar, mas principalmente na conversão final, né? Ou seja... Então, mas acho que pelo que ele tá falando, o que você tem que medir é a capacidade da pessoa influenciar a sua própria audiência. É isso que a conversão tá dando, saca? Se eu falo assim... Isso, essa conversão final, se eu falo assim, criem uma... Galera, olha só, isso. Agora, clica aqui no link. E todo mundo que eu falo isso clica, eu tenho uma alta capacidade de influência. Isso mesmo. Porque tem muita gente que tem seguidor que tem baixa capacidade de influência, porque às vezes ganhou em sorteio, ou não engaja muito, ou é um perfil, né? Perfil de acho que deve ter batido essa galera todo o Twitter, assim, é um perfil de notícia, saca? O cara tá ali... É só rodando feed ali, boa. Entregando muito conteúdo, mas ele não faz a pessoa fazer alguma ação. Exatamente, ele é um pseudo-influenciador. Exato. Ele é um produtor de... É quase que ele fosse um jornal com muita tiragem, tá ligado? Mas as pessoas não fazem o que você fala. Esse aqui é o... Por isso que é meio complexo de pegar isso. E você lembra, assim, sei lá, vamos pensar aqui, ó, o cara, ele tá no Stories e fala, galera, clica aqui embaixo pra ver tal coisa. Se 10 mil pessoas viram esses Stories, quantas mil pessoas deveriam clicar pra falar, caramba, esse cara influenciou bem, sei lá, 30%, 50% ou mais do que isso? Cara, não tenho esse número agora pra você. O número que eu tenho que eu achava muito legal era a parte de... Os lançamentos vários que a gente fez com esses influenciadores era 1 a 2 semanas de cadastro e daí também 1 a 2 semanas de venda, assim, geralmente uma. 20% das pessoas que se cadastravam sempre compravam, assim, cara, uma coisa que estava batendo sempre, assim, sabe? No caso das pessoas que se conectavam bem, que se cadastravam, assim. Que a gente pegava 20% mais de conversão dos cadastros? 20% da galera que se cadastrava, exatamente. Animal. Mas fazendo remarketing tudo. Fazendo remarketing tudo, exatamente. Não dá pra fugir do remarketing, né? Não, o remarketing é muito importante, cara. Não dá pra fugir. Muito importante mesmo.
E usava e-mail também, os seus e-mails? E-mail, cara, a base desses lançamentos eram e-mails. Mas eu acredito muito em WhatsApp hoje. E daí veio uma outra coisa, né? Daí com o tempo a gente veio entrando mais em vendas, assim, né? Uma coisa que eu percebi bastante na parte da agência é que o cliente, ele vê um valor em você nessa parte de você entregar um bom site, um bom design, um bom vídeo, mas, cara, nada se compara a você entregar realmente resultados, assim, né? Tipo, então a gente veio cada vez mais se envolvendo na parte de prospecção. E daí eu vim estudando muito, assim, no último ano, essa parte de prospecção ativa ou ajudar na parte de vendas, né, para fazer uma integração entre o marketing e vendas. E, cara, nos testes que a gente fez, assim, o WhatsApp tem funcionado muito, muito bem, assim, né? Então, eu acredito muito, assim, quando você usa o WhatsApp para deixar uma coisa bem humana, mais pessoal possível. Então, essa parte de relacionamento, de ser o mais humano possível, é uma coisa que eu tenho usado muito, assim, na parte de venda no geral, assim, sabe? Então, a gente tem que vender qualquer coisa. As duas coisas básicas que a gente faz é quem é a lista das pessoas, e daí o outro é uma abordagem bem humanizada, assim, não parecendo spam, não parecendo que você está vendendo para um monte de gente, tentando ser o mais específico e ajudando a pessoa. Dentro dos grupos? Ou individual? Individual. É isso que eu ia perguntar, assim, como que são os modelos de relacionamento e prospecção via WhatsApp que você pratica hoje? Tá. Então, por exemplo, para o Sebrae, a gente ajuda muito no Sebrae as prospecções para eventos. Então, vou dar um exemplo. A gente ajudou num evento de segurança digital. Que, cara, é um tema que não é tão fácil, assim, não é tão fácil de vender para micro, pequenas empresas, que é tipo o foco do público do Sebrae. E, cara, o que a gente fez, assim, basicamente a estratégia é pegar lista de empresas, né, de setores, né, tipo de TI ou coisas do tipo, ou de consultores, essa parte LGPD que eles iam abordar também. E essa é a primeira parte. Então, você faz uma lista de potenciais clientes. Manda para uma LP e oferece um... Não, daí o que a gente fez foi a abordagem ativa por WhatsApp. Daí, cara, por exemplo, daí a gente começou a abordar várias empresas. Algumas delas eram contadores, porque no Cadastro Nacional de Empresas, vários dos e-mails lá e contatos são contadores, assim, sabe? Uhum. É o contador da empresa que colocou os contatos dele. Cara, a gente conseguiu com a abordagem até os contadores participarem do evento, porque eles também são empreendedores, assim, né? Porque a abordagem foi bem, tipo, com exemplos e bem humana, assim. Então, basicamente, eu mandava uma mensagem, né? Daí, oi, eu sou o Maruan, sou consultor credenciado do Sebrae. Eu queria ver se você tem interesse em participar de um evento. Daí, eu começava a falar do que o evento poderia ajudar, né? E daí, eu dava um exemplo prático de que realmente aconteceu. Eu tenho um contador que eu já tive, ele teve todos os dados hackeados, assim. Encriptaram todos os dados do computador dele. Cara, o cara ficou desesperado, assim. E daí ele ficou, tipo, 2 meses, cara, tipo, sem quase responder direito as coisas, não conseguia, eu preciso de um balanço e tal, ele não conseguia, assim, sabe? Então foi uma coisa muito crítica. E eu citava esse exemplo no áudio, assim, sabe? Como um exemplo, eu tive um contador que aconteceu isso e isso, aqui em Curitiba teve uma faculdade que aconteceu isso, então é um assunto muito importante. Você mandava todo esse texto no WhatsApp? Não, eu mandava em áudio. Eu falava assim, cara, eu mandava oi, o nome da pessoa e tal. Aqui é o Maruan, consultor credenciado do Sebrae, a gente vai ter um evento gratuito, que eu queria saber se você tem interesse em participar, eu acho que faz muito sentido para sua empresa, eu vou explicar melhor em áudio. Vou usar isso aí no nosso evento. Que massa. Cara, daí no áudio você manda como se fosse para a pessoa. Então só explicando um pouco melhor, cara, seria muito legal, você foi uma das empresas selecionadas para participar, a gente selecionou algumas empresas que a gente acha que faz muito sentido. Pô, que legal. E daí explicar um pouco mais do evento, o evento vai ser no dia tal, vai ser ali no Sebrae mesmo. E daí você começa a falar um pouco mais sobre o evento e dando esses exemplos práticos. Cara, é uma coisa pessoal, que se você fizer bem feito, não vai cair no spam, a pessoa não vai te bloquear nada e você consegue mandar para bastante gente. E os contadores ajudavam a divulgar para os clientes? Cara, cara, deu muito certo, assim, sabe? De bater no público, foi muito legal, assim. Então, e aí, para isso... E quando era contador, às vezes o cara falava, eu vou passar o contato e tudo mais. Legal. Mas daí eu falava, se você quiser participar também, você tá convidado. Os dados vieram de uma lista. Cara, os dados do Cadastro Nacional de Empresas são públicos. São públicos. E daí tem várias ferramentas que você consegue ir filtrando, assim, sabe? Eu quero empresas desse KNAI lá específico, é um cadastro da empresa. E daí você consegue... Mas e para conseguir o WhatsApp? Tem o celular cadastrado lá? Cara, então tem ferramentas, uma ferramenta, cara, que é show, que me ajudou muito. Cara, se vocês conseguirem falar com eles, eles são de Curitiba, hein? Fala o hack aí. Que é o RedDrive, cara. Muito legal essa ferramenta, para, tipo, enriquecer lead? RedDrive, RE Drive, tipo Google Drive. Assim. É para fazer enriquecimento de lead, de dados? Cara, basicamente você trabalha nessas duas coisas. Você constrói a lista
E as maneiras que eles constroem lista é muito legais. Então, uma é o Cadastro Nacional de Empresas, e a outra é Instagram. Cara, eles conseguem pegar pessoas que seguem uma página do Instagram, que pelas normas do Instagram, quando a pessoa habilita lá que ela pode deixar público os dados dela, tipo, é uma coisa legal pela LGPD, você vai ter o acesso porque a pessoa deu o acesso e tal. Mas eles, um percentual bem grande, assim, de vários canais de Instagram vão aparecer lá, assim, sabe? O telefone, até o e-mail, apareceu o nome da pessoa, telefone e e-mail. E daí você pode pegar, por exemplo, uma página, uma associação comercial, se você está abordando empresários, pode ser uma página mais específica, um grupo de mentoria de alguma coisa bem específica. E para fazer o disparo... Daí ele também é uma ferramenta que, além de fazer as listas, ele é uma ferramenta de disparo de WhatsApp. Boa. E é muito boa, cara. Ele parece que é você mandando, porque ele manda, aparece o digitando assim, manda uma. Daí dá um tempinho, até um bom manda convidado outra. pra gente explorar bem convidar isso no e ensinar a galera a disparar. É muito legal, porque a palestra dele é realmente muito massa, legal. A história dele é muito legal, porque massa. Ele é um cara que trabalhava na WhatsApp, várias coisas muito grandes, e daí ele foi testando, e esse foi o modelo que deu mais certo pra ele. Legal, que basicamente você manda pra várias pessoas e você conversa com quem teve interesse. Então era muito melhor do que ele ficar abordando ativamente muita gente por telefone e tudo mais, e ter uma taxa de retorno muito pequena, a taxa de trabalho era muito grande. Voltando, mano, nesse mercado ainda que a gente tá agora, que é um mercado bom, mas a gente gosta de um pouco de polêmica aqui. O que você... Vou voltar na pergunta da balela lá, tá bom. E das promessas, assim. O que você... e a gente tá vendo o quanto você conhece das estratégias, das dicas, assim. Mas o que você vê no mercado como... E se existe isso para você, de uma linha que você não atravessa, ou o que você vê do mercado que fala, cara, isso aqui passou do limite, até para... Pensa que, assim, quem tá assistindo a gente, muitas das pessoas que estão assistindo a gente não tem essa vivência que você tem no mercado, e estão decidindo fazer uma estratégia, outra estratégia. Então, o que você pode recomendar para a nossa audiência, na tua visão de, galera, isso aqui não é algo legal de se fazer, eu não acho que seja bom, ou o mercado está se comportando dessa forma. Um pouco da tua visão do meio de tanta coisa que tem no mercado digital, o que na tua opinião, não são práticas legais, assim? Tá bom. Cara, uma recomendação que eu tenho, né, é muito cuidado na parte de você ser afiliado, tá? Por experiência do que eu já vi e tudo mais, tem várias pessoas, né, que eu conheço que foram afiliados, eu já fui também, e em muitos casos o afiliado fica gastando dinheiro, gastando. Cara, eu já vi pessoas que gastaram tipo 700 mil, assim, e tinha uma taxa de ou um pouco de prejuízo ou ficava no 0 a 0. Então o cara ficava lá gastando um monte, e daí quem tá ganhando é o produtor no final das contas, assim, sabe? E daí nessa lógica, tem muitos produtos que é só pra isso, assim, sabe? Que parece que te encantam, tem que tomar muito cuidado, assim, essas coisas de pílula, de emagrecimento, umas coisas assim, cara, tomaria muito cuidado com esses mercados, porque eu vejo muito isso, assim, que ele vai começar a atrair um monte de gente, parece que é um negócio fácil atrair de ganhar. Ele não quer nem tanto o público final, isso que você tá dizendo, ele quer atrair o afiliado. Cara, mas é que o afiliado vai investir pra ele, grana, assim, é como se fossem vários investidores, né? E daí é como se várias pessoas estão colocando dinheiro pra ele, estão investindo em tráfego pra ele, ele até ensina como faz, tudo. Às vezes eu acho que dá certo, pode dar, eu acho que é só tomar cuidado, assim, não cair nessas coisas que quem vai ganhar é só o cara, e daí você vai estar... Então, é legal para aprender, eu já fui afiliado no começo, foi super massa, eu fui afiliado do Conrado Adolfo, ele tinha um treinamento lá para empresários, foi bem legal, assim, eu fiquei meio que no 0 a 0, mas eu aprendi sobre tráfego, e foi lá no meu começo, assim, quando não tinha nada para vender direito, né, um pouco antes de fazer a parceria com o pessoal lá do Sexo Sem Dúvida, mas foi uma experiência para mim, assim, tipo... Mas eu tomaria cuidado com essa parte, assim. Tá, e o que tu já viu que é legal no mercado de afiliado, assim, que você já fez e fala, cara, o que é prática boa, assim, que você vê a galera fazendo e funciona e que você recomenda? Cara, o que funciona muito bem, por exemplo, você tem uma audiência, você criou uma audiência de alguma coisa, e você tem uma audiência mais sólida, assim, né? Uma coisa muito massa. Eu tenho um cliente de notebooks.
Então, ele é basicamente afiliado de todas as lojas, assim, né? E ele faz grupos de WhatsApp, cara, dando dicas das melhores promoções do dia. Então, ele tem uma base gigante de clientes. Ele tem, sei lá, uns 200 grupos. E que daí ele vai mandando para todo mundo lá dicas de notebooks e tal. Então, essa é uma dica legal, cara. Se você vai trabalhar com um afiliado sério, de verdade, cara, ele tem um canal no YouTube, que daí ele tem muito conteúdo, ele tem um blog com SEO muito bom. E daí tudo vai jogando pros grupos de WhatsApp, coisas do tipo. E daí toda hora ele tem contato ali com aquele público e fica mandando dicas para vender alguma coisa. Ele pode se afiliar de qualquer coisa. O caminho você acha que é construir uma audiência que seja sua em um nicho específico? Eu acho que é, cara. Esse é o caminho mais rentável para um afiliado construir um business. Construir audiência, cara, é uma coisa muito valiosa hoje em dia. Muito valiosa, cara. Influenciador tem um valor muito grande, né? Aquilo que eu falei, né? Tipo, da capacidade de um influenciador de mover a pessoa a fazer uma ação, cara, é muito poderoso. Então, acho que várias marcas estão percebendo isso e tudo mais. Então, parceria com influenciadores é uma coisa muito legal. E você criar uma audiência é isso, né? Você está influenciando uma audiência, assim. Você conseguir fazer isso, eu acho um ótimo caminho. Você já se viu com algum cliente num dilema de ter que renovar a audiência para poder crescer vendas e tal? Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio? Quero saber assim, se resolveu, não resolveu, quais aprendizados você gerou? Por que eu perguntei isso? Porque a gente vê isso direto. O que eu faço para vender mais agora? Cara, você precisa renovar a audiência. E aí entra todo um looping ali, trabalho pra caramba e tal. Quais são os seus aprendizados sobre isso? Ótimo ponto. Cara, boa. Eu vi a palestra do Rafael e gostei muito do ponto da parte de renovar a audiência, cara, porque é uma coisa muito fundamental. Eu já vi muito isso na prática. É muito comum você lançar um produto, ele ir bem, daí você lança de novo, ele vai um pouquinho pior, e daí depois ele vai diminuindo, assim. Depois do terceiro, quarto lançamento, porque você tá sempre lançando para a mesma audiência. Então, eu já passei por isso já vi isso acontecer. As pessoas, às vezes, até chegam em mim com essa dor, assim, sabe? Cara, eu já tô no quarto lançamento, mas eu queria que fosse igual ao meu primeiro, pelo menos, assim, sabe? Porque lá era super bom. Mas o que tá acontecendo é isso, né? Ele anunciou pra audiência dele, uma boa parte comprou, e daí ele fica anunciando só pra mesma, e que daí a galera já não tá mais interessada. Cara, essa parte de renovar a audiência é muito fundamental. Daí, nesses casos que eu participei, era tráfego pago daí. Daí a importância de você trabalhar com tráfego pago para renovar a sua audiência. Daí Como fazer isso? Então, daí você começa num nível de... Você começa a compartilhar o seu conteúdo antes já, começa a fazer recompensas digitais, coisas do tipo, para atrair novas pessoas, assim. Então, e fazer tráfego para público frio daí, que não tá na tua rede. Conteúdo distribuindo para público frio. Exatamente. Ou recompensas digitais. A gente gosta bastante de webinários, e-books, coisas do tipo, ou conteúdo mesmo. Se tem conteúdo muito bom, pode ser conteúdo. Se a gente pudesse dividir, assim, quem está assistindo a gente, o infoprodutor, um dos dilemas dele é renovar a audiência para poder continuar vendendo. Tem outras dores também, tipo vender hoje, faturar hoje. Então ele tem um dilema que ele tem que fechar as contas do mês e ele também tem um dilema que ele tem que garantir as contas dos próximos meses, ou seja, renovar a audiência. Ele tem duas grandes preocupações, se a gente pudesse resumir assim. Pela tua visão e pela tua experiência, quantos % da atenção ou da energia dele deveria ir para vender hoje, converter o que eu tenho já de audiência versus renovar a audiência? Cara, o que eu vejo na prática primeiro, eu faria uma estratégia mais direta de conversão e daí, cara, tem muitas estratégias que não é só digital, assim, sabe? A galera fica muito só eu vou fazer anúncio no Facebook, no Instagram, mas eu citei ali o Redrive, por exemplo, né, que você vai pegar uma lista de potenciais clientes e vai começar a entrar em contato ativamente por WhatsApp. Então, cara, eu gosto muito de começar com as estratégias mais ativas, assim, e daí depois ir construindo em paralelo uma coisa mais que o digital vai ajudar. Então, tem muitas estratégias de parceria ou de coisas que você pode fazer. Quem pode ser um potencial parceiro seu, do seu treinamento, ou o que você está vendendo, assim, sabe? Cara, tem muita coisa física aí no mundo, assim, né? Então, por exemplo, a gente foi lá no evento e fez uma parceria na empresa de energia, né? De cursos para energia. A gente fez uma parceria com uma das empresas no evento e fez sorteio de alguns treinamentos. E a gente mandou e-mail depois para todo mundo, né? Em parceria com essa empresa, divulgando o treinamento. Então, eu fiz uma parceria com a empresa,
Ficou muito bom para eles a parte de patrocínio, ficou uma coisa tranquila. Foi bom para eles, bom pra gente. Então, que parcerias que você pode fazer com quem já tem audiência? Então, pensar em formas de vender mesmo. Não precisa ser só fazendo anúncio e construindo a sua audiência, a sua mesmo, né? No começo, eu vejo muita estratégia. Tem muitas estratégias de vendas. Então, pro cara que tá começando, você recomenda investir em uma coisa um pouco mais direta, falar mais com as pessoas, pegar uma listinha aí prospectando na unha. Cara, aquela parte de você achar a dor da pessoa e se comunicar de uma maneira muito boa, que você vai convencer a pessoa. Então, essa parte de... Cara, a pessoa ter vontade de comprar é a parte mais importante, cara, que você tem que trabalhar mais, eu acho. A parte de validar teu produto, assim. Então, de ficar bom, validar a tua oferta, na verdade, né? De, cara, a pessoa entrou na tua página e gostou muito, ou da tua abordagem e gostou e quer comprar. Cara, daí se algumas pessoas compraram, toparam e tal, você tá no caminho certo. E daí, cara, é bater muito, cara. Meu público, cara, são arquitetos, não sei o quê. Onde que eu posso achar arquitetos? Cara, tem várias formas, não é só fazendo anúncio, né? Então... o ponto que eu vejo, assim, é que eu concordo, mas invariavelmente o cara vai chegar no problema da audiência, saca? Sim. Não, com certeza. Invariavelmente ele vai bater ali. Bater no teto. Ele vai bater ali. E eu acho que eu gosto muito dessa estratégia das coisas em paralelo, porque eu não sei como você vê isso, mas na minha visão, assim, se, por exemplo, eu estou distribuindo um conteúdo para renovar a minha audiência. E eu estou lá, por exemplo, distribuindo um vídeo. Estou botando anúncio ali para levar esse vídeo. Eu vou precisar de um ponto de conversão. Porque se aquela audiência que eu estou impactando com o meu vídeo, eu na sequência não converto ela em lugar nenhum, é verdade. Eu vou perder eu perco aquela audiência, né? Então, ou você vai converter numa recompensa digital, né? Vai fazer a distribuição do conteúdo para renovar a audiência, mas para na sequência chamar o cara para uma live, ou você vai renovar para na sequência botar uma oferta direta num remarketing em cima dele, ou você vai chamar ele para ser seu seguidor. O ponto é que se você não tem uma estratégia de conversão na sequência, você também gasta uma grana à toa na renovação de audiência, né? Porque você fica só... Tipo, não vai funcionar tão bem falar assim, eu vou pegar agora e vou fazer só video view. Vai fazer video view pra fazer o que na sequência? Pra nada. Então, eu vou ficar renovando uma audiência que eu não uso ela depois, né? Cara, eu gostei muito da tua estratégia que você mostrou lá na palestra e é uma coisa que eu vou implementar nas próximas semanas da empresa. E a gente tá com várias recompensas rodando e a galera tá entrando numa lista de e-mails, assim. Mas a parte de ela ir para uma página de obrigado e já oferecer alguma coisa que você mostrou, que é uma das estratégias muito boas, eu gostei bastante, cara, quero aplicar. Eu já tinha visto mas deixei passar assim, mas eu quero aplicar bastante, para logo depois que a pessoa se cadastrou, ela acabou de conhecer você e tudo mais, você já oferece alguma coisa. Isso é uma estratégia interessante. Já tenta converter logo ali, né? Normalmente a conversão dessa etapa, ela tende a ser alta, né? E depois você cai no remarketing, que eu também concordo. O remarketing é fundamental. A gente fazia na época uma oferta de conversão ali, né? Ela era um conteúdo que a gente dava, né? E era um público bem frio, assim. E na Thank You Page, a gente colocou despretensiosamente o link para o sign-up lá embaixo, assim. Porque o público era meio frio e tal, e a gente queria que ele acessasse o conteúdo para entender, para depois fazer o sign-up. E, cara, depois, eu lembro que a gente foi ver os dados depois, cara, a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas que faziam as duas coisas. Baixavam o conteúdo e faziam o sign-up depois. Era assim, se a gente... fazendo esse funilzinho em duas, 3 etapas, né, a conversão disso era tipo assim, 3, 4 vezes maior do que oferecer o sign-up direto na primeira etapa. Então, costuma dar muito certo você oferecer alguma coisa, né, que seja minimamente contextualizada nas páginas de obrigado, né? Sim, total. Normalmente surpreende positivamente. E também é barato fazer isso, né? já pagou a maior parte da... O que eu vejo, assim, é muita gente errando, porque tentar escolher uma coisa só é complicada, e se você tem muita gente, por exemplo, vai fazer renovação de audiência, ou tá iniciando, vai no botãozinho azul lá, pra fazer
alguma distribuição de conteúdo ali. Mas não tem uma estratégia de conversão, sabe? Não vai fazer nada depois. Aí é quase que rasgar dinheiro, né? Se você não definiu bem o objetivo, não viu ali para onde você vai levar aquela audiência, você vai perder uma grana ali. Marwan, avançando aqui, nosso time preparou, a gente quer algumas perguntas mais diretas, compartilhando aqui com o Nilson, que é para ajudar a nossa galera aí. Levantamos lá com a nossa audiência, a gente sempre faz esse trabalho lá. E eu vou passar aqui em alguns pontos contigo, a gente tá num papo bem legal e vamos continuar nesse mercado aqui que é bem legal. Mas são umas perguntas mais diretas que chegaram. Vamos lá. Cara, a gente tem no mercado, acho que você já até contou um pouco sobre isso, essa visão de, cara, muitos dígitos em poucos dias, assim, né? Na tua visão, assim, cara, o quanto disso é verdade ou não? Em que condições pode ser verdade ou não? Você já viu isso acontecer? Em que condições ou não? Assim, que é uma dúvida bem comum que a galera traz pra gente. Legal. Cara, é verdade, eu já vi acontecer. Então, com esses influenciadores, assim, é uma coisa impressionante mesmo. E daí eu pensava, cara, nossa, eu quero um negócio desse pra mim, sabe? Porque é complicado você estar participando ali, né? E daí como eu fiz a parceria, é uma coisa fixa, assim, pra participar. Foi legal pra gente e tal, mas não se compara, né? Tipo, você vê aquele faturamento tão rápido, assim, é uma coisa muito impressionante. E daí só, cara, nossa, eu quero uma coisa assim, muito legal. Então, já vi acontecer com vários influenciadores, muitos mesmo. Já ajudei vários influenciadores de vários meios. E é bem comum assim mesmo, assim, né, que são faturamentos muito grandes. Daí da nossa parte, esse treinamento da parte de energia foi o mais próximo, mas só que é uma turma menor, né, de 35 pessoas, treinamento de R$ 2.947, que a gente conseguiu lotar em 2-3 semanas, assim. E sem fazer anúncios ainda, sem nada, assim, sabe? A gente só usando parcerias, né? A gente mandou alguns e-mails com parceiros, de empresas parceiras, ou indo ativamente falar com as pessoas. Então, eu já vi. É possível fazer. É possível total, e é uma coisa que... E em que condições você acha que não é possível? Tipo assim, se a pessoa bateu na tua agência lá, mano, eu quero fazer... Nossa, cara, acontece toda hora 10 dígitos em 3 dias. Cara, eu recebo muita... E isso é uma coisa complicada até, a gente recebe muito. Como que você escolhe? Cara. Já fala como que você escolhe. Cara, o que você bate o olho e fala, meu, isso aqui não vai dar certo. Até pra ajudar a galera com alinhamento de expectativa, né? Então, tipo, acho que tá bem claro... quem tá assistindo a gente até agora, tá bem clara a visão dos influenciadores grandes, que você falou, cara, isso aqui vai acontecer, tem esse perfil, acho que isso é uma visão bem bacana. Mas o outro lado também, tipo, se você bate o olho, você fala, ih, amigo, olha só, vem aqui com o papai, deixa eu contar uma história, ó, não vai dar, hein? Qual é esse perfil que você tem que chamar de canto e falar, olha, deixa eu te contar uma historinha, não vai muito por aí. Tá, cara, então essa parte, quando é um influenciador um pouco menor e tal, o que eu olho é essa parte da conexão. Então, se na tua interação com o público você consegue gerar ações, né? Tudo que você fala no story, se você tem esse acompanhamento, a pessoa te segue, faz o que você fala, você realmente é meio que um influenciador. Se a pessoa já tem um público, é um dos passos, assim, sabe? Você já tá muito mais avançado se você já tem uma audiência. Então, cara, o trabalho já muda bastante se você construir uma audiência já. Porque daí a gente já tem como trabalhar em cima da sua audiência, você já se conecta com a pessoa, você já tá em outro nível, assim, se você tem uma audiência. Isso na tua visão, é um grande separador de... Cara, você já validou, basicamente agora você acertar uma oferta. Como se fosse uma grande muralha, né? Se você passou pro outro lado... Cara, porque eu fiz na prática, assim, cara, eu tô há anos fazendo uns videozinhos, assim, por mim, e daí, com o tempo, eu fui melhorando nos vídeos e fui fazendo melhor, e eu sei o quão difícil é, assim, sabe? Na prática, você fazer vídeos que fiquem legais, assim. Então, é um tempo que vai para você chegar nesse ponto de se conectar com alguém por um vídeo. Então, aí já tem um tempo, já que você avançou, se você já tá nessa parte de você consegue fazer vídeos e se comunica muito bem. Eu vejo vários que chegam, que às vezes tem muita gente, mas não fazem vídeos. E daí cai naquele problema. Então, quando chegar na hora de precisar vender alguma coisa e tal, vai ter mais dificuldade. Então, se você tem um canal que você cresceu fazendo vídeos e se conectando, cara, você tem uma chance muito grande já. Esse é um dos principais fatores que eu olho.
E daí é isso, cara. Eu vou olhar se a oferta é legal. O outro ponto é isso, cara. Se eu gostei do produto, se tem um potencial do público. Daí geralmente eu olho duas coisas. O público é muito grande, porque tem muitos públicos que chegam, que é um público muito pequeno, assim, sabe, cara? E daí você tem que geralmente trabalhar com venda de produtos maiores, de um ticket bem maior para valer a pena. E daí tem essas questões que eu analiso, cara. Se é um produto legal, que eu gostei, achei legal, acho que faz sentido pro público. Tem uma coisa que eu olho assim, cara, é fácil de atingir esse público, assim? Tipo, porque às vezes é um público que é muito difícil de atingir, assim, cara. Você não consigo ver muitas opções de atingir. Como que... Eu tenho algumas estratégias, quando é empresa um pouco menor, essa parte de lista de cadastro nacional de empresas é muito bom, assim. Já tem uma base de onde pegar um público. Então, se eu tenho alguma coisa que eu vou vender para empresas, é por aí. Ou seria que eu posso selecionar alguns Instagrams, eu consigo selecionar um público. Então, cara, tem coisas que você vai vender que eu não consigo pensar muito o público, assim, onde que eu vou achar esse público, assim, sabe? É muito difícil de achar. Então, você mesmo tem que a pessoa tenha audiência, você não entende, você não consegue assimilar como chegar nesse cara. Cara, se o cara tem audiência, daí já ajuda, tá pronto, mas aí quando não tem audiência e não tem essa parte de é muito difícil acertar o público, daí, cara, nossa, daí é uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil, Talvez um teste, eu não sei, eu tô pegando insights aqui também, né? Você já cogitou testar, ou não sei se você faz isso, mas pelo que você está falando, eu estou fazendo uma leitura aqui, que essa capacidade de comunicação, digamos assim, de tipo falar, gravar um vídeo e tal, é alguma coisa que você usa como critério, já pensou em usar tipo para negar ou não o cliente? Tipo assim, eu vou aqui, tô cogitando alguém, vou pedir para essa pessoa me mandar 3 vídeos. Eu vou olhar aqui. Se os vídeos vierem meio meia boca, eu falo, não vou aceitar não. Se o vídeo se conectar, vai. Você acha que é um pouco por aí, assim? Daria para começar a ter esse feeling, tipo, se a pessoa, se você avaliasse, por exemplo, alguns vídeos das pessoas ali e tal, você consegue começar a formar essa primeira, óbvio que assim, é uma primeira impressão, mas, putz, aqui tem um ser humano aqui que tem uma chance de mandar bem, porque tem essa capacidade de comunicação, é meio por aí, dá para desenvolver esse raciocínio, já pensando como engenheiro aqui em parametrizar uma avaliação, entendeu? Cara, não tinha pensado nisso. O que eu faço é geralmente olhar o Instagram da pessoa antes de falar com ela e dar uma olhada geral, assim, daí eu já tenho esse feeling, assim, de se a pessoa já faz vídeos ou não. Mas, cara, legal isso. Eu já fiz isso para entrevista de emprego, cara. Que era uma parte que a pessoa precisava ajudar nos vídeos e tal. Daí eu pedia um vídeo. E daí, cara, dava para ver bem certinho, assim, se a pessoa já o nível que ela tava, assim, já mandava bem e tal. Isso foi uma coisa legal. Vamos ficar com essa ideia aí. Mas é interessante, cara. Realmente é um filtro, uma oferta hipotética. Me venda algo por vídeo. Ó, tem esse roteiro aqui dessa oferta. Me manda para cá. Cara, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, assim, na empresa a gente trabalha muito de cortar, às vezes, reuniões, para que a gente usa algumas ferramentas, tipo o Loom, que você grava um vídeo muito fácil mostrando sua tela e aparecendo você e já manda pra pessoa. Cara, é muito bom isso, cara. Então, a reunião de 40 minutos vira 5 minutos de vídeo. Exatamente, e o bom do Loom é que ele bloqueia, se não for contar pack, você só faz 5 minutos. Isso eu acho excelente. Aí você só faz um vídeo. Pra mim, a melhor feature do Loom é deixar apenas 5 minutos, cara. Cara, a pessoa pode rever quando quiser ainda, cara. Isso é sensacional. Pode acelerar, que é melhor ainda. É verdade. Vira 2 minutos e meio a reunião. Uma reunião vira... De 40 minutos, você faz ali em 7 minutos e meio. 5 pra você gravar e 2,5 pra pessoa assistir. Acabou. Muito bom. Mano, a gente tava falando de vendas, seguindo aqui nesse assunto mais direto. Falou que faz bastante prospecção, é algo que você tá estudando e tal. E eu vejo que, assim, no nosso mercado, a gente tá lá todo dia falando com o cliente, ajudando a galera. E existe, na minha visão, uma grande uma separação, assim, do marketing e das vendas, que cada vez mais vão se aproximando. Eu concordo muito com a tua visão. Eu acho que as pessoas que hoje conseguem tirar o melhor resultado do digital é quem tá colocando essas duas áreas com maior e melhor sinergia. Para mim, o grande futuro aí, os próximos passos desse nosso mercado é cada vez mais você vê essa junção, porque ainda tem muita galera que é marqueteira e não sabe vender. E a galera que sabe vender e não é marqueteira. Dentro das vendas, quando você vai olhar, o que você entende, o que você vê de principais erros ou principais desafios de alguém que às vezes é um bom influencer, tá com audiência,
cara fez isso tudo, mas você vai olhar para a etapa ali de vendas, para as prospecções e tal. O que são os erros que você vê a galera cometendo na etapa de venda, assim, já que dando esse passinho para frente aí em relação ao processo todo? Tá. Cara, vendas no geral, o que eu vejo de erros hoje principais é essa parte de quando você vai se comunicar com a pessoa, é a parte de não ser tão humana e tentar ser muito... mandar para muita gente alguma coisa muito padrãozão, assim, sabe? Então, isso é uma das coisas. Eu gosto muito do WhatsApp, cara, porque a pessoa vê quando ela pode e tudo mais, mas eu cheguei a testar bastante ligações, mas para mim o que a gente se adaptou bem vendendo foi o WhatsApp, assim, né? É uma coisa que a gente se adaptou e foi bom pra gente, assim, mas dá pra testar, né? Tem pessoas que preferem ligação, tem pessoas que preferem e-mail e tudo mais. Tem ferramentas que fazem essa cadência de quando você entra em contato. Então, mas eu acho que um dos grandes erros é essa parte de se adaptar pro digital, como as pessoas interagem hoje em dia, de saber se adaptar e mandar uma mensagem pro WhatsApp que fique uma coisa bem pessoal, bem legal, e que você consiga realmente ser bem humano e conversar com a pessoa, assim, sabe? Então, do que eu vi é isso, assim, tentar mandar muito bannerzinho de WhatsApp direto já. Cara, eu vejo muito vendedor fazendo isso, ser muito panfleteiro, assim, ou panfleteiro, ou realmente, cara, só tá focado em mandar mensagem de venda, assim, sabe, tá cara? achando que o WhatsApp é o tráfego, né? O cara tá... Vou botar meu criativo pelo WhatsApp agora, em vez cara, de eu fico pensando do banner plau, mensagem. Cara, eu fico recebendo aqui negócio de WhatsApp. mercado, de um monte de coisa, assim, e é um banner. Cara, como assim, né? Tipo, eu não quero isso. Então, esse tato, assim, cara, de ser bem humano, de conversar com a pessoa mesmo, de mandar uma mensagem, um áudio, de saber, cara, saber escrever, assim, de uma maneira que fique legal. Então, essa é uma parte que a galera negligencia. Muitos vendedores escrevem tudo errado, cara. Daí, quando chega, assim, tem uma coisa de como você lê a mensagem, assim, né? Então, essa parte de escrever de uma maneira legal, de mandar um áudio de uma maneira carismática, legal, eu tenho visto que faz muita diferença, assim. E vários vendedores não conseguindo se adaptar muito bem. Essa parte de usar as coisas digitais assim para fazer uma venda. Tá, tem algum teste, alguma coisa que você recomenda para quem que vai começar a fazer isso? Como é que alguém começa? Ou alguma bibliografia, alguma coisa? Cara, a galera tá assistindo aqui, vai sair, vai ouvir esse episódio aqui do HeroCast, vai sair, eita ferro, agora a parada é WhatsApp, mano, vamos sair mandando mensagem no WhatsApp. Não, cara, o Redrive é uma ferramenta muito boa, que eles têm um treinamento lá. Vamos pedir patrocínio pra galera do Redrive. Redrive, manda patrocínio aqui o HeroCast. Link de afiliado aqui. Vamos fazer uma parceria aqui. Não, mas o treinamento deles é realmente legal. É um dia de treinamento com o fundador lá. Ele dá algumas horas lá. Ele dá umas dicas que são muito massas, cara. Daí ele dá exemplos práticos de como você tinha uma conversa e como você transforma para uma conversa mais humana. Bem legal. Um outro treinamento que é massa é do Thiago Reis, do Growth Machine lá. Demanda Infinita, eu fiz um. E ele dá todo a estratégia de prospecção e tudo mais. É um treinamento muito legal para quem pensa em vender, assim. Eu acho que esses dois são bem interessantes. E uma coisa assim que existe uma ideia de que venda por WhatsApp, essa prospecção mais humana e mais individualizada, ela funciona bem ou tende a funcionar bem para ticket mais alto. Sendo que ticket mais baixo, cara, você tem que fazer um negócio mais em maior volume e tal, logo o WhatsApp talvez não seja a melhor ferramenta. Como que você vê isso? Você concorda, não? Cara, daí depende do produto, mas realmente, se você consegue automatizar, tipo, as pessoas compram pela página de vendas direto, assim, sabe? Seria uma coisa que você conseguiria vender direto pela tua página de vendas? Cara, se for, daí você faz toda a estratégia para vender direto pela página de vendas, né? Então depende muito do produto mesmo, assim. Não é muito em relação ao ticket, mas é mais em relação ao produto. Ao produto. Tem produto que você tem que explicar muito, né? Você tem que fazer uma reunião com o cliente e tudo mais. Às vezes é um produto de ticket baixo, mas são vários meses, né? Tipo contabilidade, não sei, automatizado, não sei. Você tem que fazer uma reunião, alguma coisa assim, você precisa fazer contato por WhatsApp. Daí é uma boa estratégia. Cara, vou perguntar uma parada. Me veio uma coisa aqui pra mim super relevante. Que é o seguinte, você comentou aqui sobre a tua experiência com eventos. Acho que entrei pouco nesse tema. É muito comum a gente estar vendo cada vez mais os infoprodutores olhando para eventos presenciais. Então, acho que
faz bastante parte, né, do momento que você começa a sofisticar a tua esteira começa a sofisticar a esteira de produtos, em algum momento é bem provável que o infoprodutor vai tentar botar o pezinho em fazer algum evento presencial. Só que a dinâmica de, por exemplo, você vender um infoproduto com tráfego pago e muita gente às vezes vai fazer o evento e descobre que é uma dinâmica um pouco diferente. Nessa experiência tua com o evento e tal, e lotando vários eventos, o que você acha que é a boa? Quais são as principais coisas que um infoprodutor que tá ali, já acertou, por exemplo, a sua venda no digital, ele já vende, já fatura, tá ok. Aí ele fala, opa, agora vou fazer um evento, quero botar 100 pessoas numa sala. O que essa pessoa tem que se preocupar no início, assim, para conseguir botar essas 100 pessoas na sala? O que é diferente? E o que a gente pode ajudar essa galera? Porque acho que esse é um tema bem quente, né? Sim, muito. Cara, tem vários tipos de eventos, né? Tem eventos que tem stands, que daí, às vezes, para o mercado de energia é muito importante essa parte dos eventos. Cara, o último Intersolar agora que teve algumas semanas atrás, tiveram 44 mil pessoas passando por lá. Caramba. Então, todo mundo que estava lá eram empresas, geralmente são empresas instaladoras, assim, do mercado solar. Então, cara, daí para eles é importante, assim, eu fui percebendo, eu sempre fui do digital e tal, mas realmente tem, para essa parte de stands e tal, tem uma parte importante que não só com o cliente final que vai chegar lá e vai te ver, mas entre os stands tem muito negócio que é fechado também. E daí um comentário rápido, né? Já vou falar dos outros tipos de eventos, mas coisas importantes para um evento assim desse tipo. Esse que tem stands, que tem stands. A localização, às vezes, quando é muito grande, faz muita diferença, tá? Às vezes você tá num local que é muito afastado e tal, vai chegar muito menos pessoas. E então, às vezes você pode ter um stand um pouco menor, mas numa localização muito boa. E também o que vale para o outro é a parte da estratégia que você vai fazer para pegar essas pessoas lá, assim, né? Então, a mentalidade, assim, apesar de ser um evento presencial, a gente tem a mentalidade de como se fosse uma landing page, alguma coisa assim, que você está capturando a pessoa para depois manter contato, assim, né? Então, você quer manter contato com aquelas pessoas que estão ali. Então, você vai fazer o máximo de estratégias para pegar o contato para seguir para outra coisa depois. Então, fazer um treinamento depois, alguma coisa assim para seguir e conseguir, tipo, realmente seguir o fluxo de venda. Beleza, então, agora sobre eventos, assim, que várias pessoas assistindo, infoprodutor, né? Não, pensa assim, o infoprodutor você vai fazer o evento da escada agora. Uhum. E o que você faria hoje se você fosse falar, Rafa, eu vou fazer o meu evento da minha empresa e eu quero botar 100 pessoas lá. 100 pessoas, o que você não pode deixar de fazer? O que é a receita de bolo? Cara, uma coisa, né? Evento dá muito trabalho, é uma das coisas, então se prepara, assim, né? Para que a parte de fazer um evento, assim, você tem que pensar na experiência da pessoa, várias coisas, assim, né? Como é que vai ser a parte do almoço, tem um monte de detalhezinho, assim, que é a experiência da pessoa, assim, né? É muito importante que você pense, funcione tudo muito bem. A venda em si, pro evento, eu não acho que é muito diferente, assim, sabe? Então é a mesma coisa, né? Você vai ter uma página de vendas ou algo assim, ou você vai fazer uma abordagem ativa e o que importa é realmente os seus argumentos, a sua comunicação com a pessoa, se vai ficar claro os benefícios e tudo mais. Você tentaria vender para público frio ou... Tentaria. É uma estratégia que eu vejo bastante e já até meio que caí, né? Eu participo de muito evento assim, né? Para consumo mesmo. E eu vejo muito eventos que são mais baratos, ou não tão baratos assim, mas uma coisa bem palpável, e que daí lá, no final do evento, é vendido uma outra coisa maior, né? Então é uma estratégia legal, às vezes você enche, faz para muita gente, e daí no final você vende uma consultoria maior, uma mentoria, uma coisa mais específica, uma coisa em grupo. Já vi bastante isso, acho bem interessante. Cara, a parte do evento que eu mais valorizo, que as pessoas sempre vão valorizar muito também, networking. Então, você incentivar essa parte de acontecer muito networking, de fazer o máximo de coisas para as pessoas se conhecerem, na prática, isso vai ser a coisa mais importante para elas depois. Porque um evento de 1-2 dias, cara, é muito conteúdo e tal, a pessoa na prática não vai absorver tudo aquilo, assim, sabe? Mas o que vai ficar de mais importante é o grupo que vai se formar depois, assim, um grupo de WhatsApp, um grupo, as pessoas se conhecerem, fazer amizade, cara, isso aí é uma coisa muito valiosa também, assim, eu daria muita atenção para essa parte, assim, sabe, de fazer coisas que vão
Mas você tem ideia de, por exemplo, de um evento lotado. Vamos pensar em número ainda, mas no evento lotado. Você tem ideia de quanto que você hoje consegue botar, por exemplo, até se faz sentido esse raciocínio, né? Ó, tantos por cento aqui eu vou botar com tráfego pago, eu vou trazer essa galera aqui com anúncio, vou botar. Essa outra parte eu vou fazer com prospecção ativa, porque eu vou mapear as empresas ali daquela região e vou bombardear e vou começar a prospectar essa galera. Essa outra parte eu vou convidar, sei lá, parceiros e clientes. Você planeja essa turma, digamos assim, essa população do evento dessa forma? Faz sentido esse tipo de raciocínio? Cara, eu vou fazendo por tiros, assim, etapas. Então, nesse caso, né, do último evento que a gente fez, a gente tinha, assim, várias etapas que a gente podia seguir, mas a gente já fechou nas primeiras, assim, sabe? Mas você poderia fazer tudo em conjunto, né? O ideal até seria em conjunto, assim, tá? As pessoas estarem recebendo remarketing sobre aquilo, elas estão sendo batidas com aquele evento toda hora, e também você aborda através do e-mail, e também liga, e também faz várias coisas. Então, você pode ter várias coisas para prospectar. Então tem a prospecção ativa, tem e-mails por lista de parceiros, a sua lista, você pode daí ter a parte de tráfego para público frio, público quente, daí depende da estratégia do teu... Nesse caso que você mencionou, nesse exemplo, como que foi? O que você priorizou e por que você priorizou essa etapa, essa determinada etapa antes de outras? Tá bom, então esse evento específico era um evento para o pessoal do setor de energia, empresas de instalação e tudo mais, e que eles vão aprender sobre como usar equipamentos que contêm baterias, que são de alguns fabricantes específicos. Então eu fiz parceria com os fabricantes, então a gente teve 2 patrocinadores. Evento super técnico, né? Super técnico, super bem especializado. E daí a gente foi uma das formas de prospectar, a gente foi na feira da Intersolar, e falou com muita gente, distribuiu muitos folders, assim, né? Então uma das coisas foi os folders, que tinha lá QR Code com uma promoção, um cupom para quem estava naquele evento. Isso foi uma das coisas que mais deu resultado. Todo mundo que estava passando no stand daquela empresa já tinha interesse em participar de algum treinamento como esse, porque ia basicamente aprender a mexer nos equipamentos daquela empresa, assim, sabe? Então quem estava passando por ali já era um pouco mais selecionado, assim, já, que chegou naquele stand, assim, né? Então isso foi uma das coisas. A segunda, a gente fez uma parceria para mandar pros e-mails da base deles, que na verdade a gente que construiu, né? Porque ele é nosso cliente. Então a gente construiu toda uma base de e-mails com webinários e várias coisas assim. E também com todo mundo que participou do evento, a gente tinha um e-mail de todo mundo. Nesses eventos tem um bip, assim, que a pessoa fica no crachá, daí elas são bipadas e a gente recebe o e-mail delas depois. Então a gente mandou e-mail para todo mundo. Cara, e nessas 2 coisas fechou já, assim, sabe? Mas a gente tinha a gente tava subindo os anúncios e a gente já lotou o evento só com anúncios também. Então, essa aqui foi uma das estratégias por causa de como a gente achou que batia os produtos e tudo mais. A gente nem usou o público do outro patrocinador, então eu podia fazer várias coisas. Para cada evento você faz um mix de estratégias, ou pelo menos de uma ordem diferente? Cara, tipo, vai da onde que tá o público mais fácil de atingir, o que você acha que tem a maior probabilidade de converter o melhor custo-benefício. Então a gente nem gastou com tráfego nesse caso, né? Então foi muito bom pra gente, assim. Mas eu já fizemos vários eventos. Cara, estratégia de fazer evento gratuito e depois vender um evento pago é muito interessante também, já fiz bastante. Com uma arquiteta, a gente lotava uma sala com treinamento gratuito e daí depois no final ela vendia um treinamento pago de 2 dias lá. E daí a gente fazia várias... É como se fosse um pitch de vendas no final, assim, que dava bônus, várias coisas assim, para quem tava naquele momento aproveitar. E daí, se não vendia todos, a gente ficava fazendo um remarketing e depois focava no tráfego e vender a imersão paga mesmo. Trabalhar muito com depoimento, coisas assim, de quem participou. Cara, uma coisa que a gente se preocupa muito é pegar depoimento, assim, todo evento que a gente faz, eu participo, pegar depoimento, fazer bons vídeos, assim, pra usar na divulgação. Distribuição ali, top. E a experiência também, cara. A experiência ser top, assim, você sempre pensa nisso, assim, a experiência ser muito boa. Estamos aprendendo aí, né, Nilson? Sobre eventos. Cara, mas eu gosto da estratégia de vocês. Vocês fazem vários eventos, né, pra capacitar o pessoal. Sim. Então eu gosto muito dessa estratégia, cara. Quero aplicar cada vez mais, até pra agência, assim, sabe?
Acho uma boa estratégia até para quem tem negócio físico ou coisa assim. Você viu a estratégia de fazer um gratuito como uma palestra e dar um bônus no final, funciona bem, né? Legal. Maruan, estamos caminhando pro final, mas eu tenho perguntas aqui ainda que a galera tá me mandando aqui. Funciona bem, principalmente se você manda o link certo no final daí da palestra. Exatamente. A gente teve que resgatar os caras lá no e-mail, né, cara? É isso aí. Mandamos o Google Form bloqueado. Pô, isso bom. Que eu falo do feijão com arroz, né? Feijão com arroz bem feito. Faz todo um pitch, né? Toda a preparação. Todo um pitch, o cara clicou no link, o Google Form privado. Mas acho que a gente mandou lá um e-mail e salvou, né, cara? Estamos salvando a galera lá. Cara, assim, do marketing, né? O que você pensa, assim, olhando um pouquinho para frente, assim, cara? É um mercado que está em constante evolução, né? A gente está vendo um monte de coisa nova acontecendo. Na tua visão, o que ainda não está legal, assim? O que são os principais gargalos, os principais problemas que a gente tem no mercado de marketing digital, que você até aposta que seriam grandes sacadas se alguém resolvesse, assim, muito para pegar a tua visão de futuro? Cara, eu acho que a tendência é essa parte de cada vez aproximar mais vendas e marketing. Cara, tá muito complexo, eu acho que ainda, né? Eu não acertei muito ferramentas que juntam essa parte de marketing e vendas de uma forma muito boa, assim, sabe? Então tem essa questão, e acho que cada vez mais vai integrar marketing com vendas. O pessoal tá muito separado ainda, eu acho. Muitas das empresas que a gente atende também uma visão ou muito vendas, que o marketing não participa tanto, ou essa parte da integração cada vez mais ser integrado os trabalhos, acho que demora um tempo ainda para acontecer de verdade assim nas empresas. Cara, eu não sei, não sei mais fora isso, assim. Acho que esse é um dos principais pontos que eu tenho pensado bastante, assim, sabe? Cara, o pessoal do marketing participar muito de vendas, assim, cara, e entrar nisso muito forte e ver formas de melhorar cada vez mais. Deve ser um trampo pra você, tipo, essas integrações, porque eu também olhando, eu sempre vejo, a gente tá vendo nisso, um monte de ferramenta que são quase plugins, né, cara? Tipo, uma que manda mensagem do WhatsApp, a outra que gerencia o grupo de WhatsApp. Isso deve ser um trampo, né, cara? Gerenciar isso tudo. Fazer integração clientes, né? E tudo mais é muito trabalho, assim, técnico, assim, né? Que acaba sendo um diferencial da gente ter esse conhecimento de programação, essas coisas assim, ajuda um pouco nisso, assim. Cara, uma coisa importante é quando a pessoa se cadastra numa landing page e tal, e se vai para um CRM, alguma coisa para o pessoal de vendas, tem que ir com a origem para depois bater as coisas e tudo mais. Então essas integrações são bem importantes. Tem ferramentas que fazem, né? Mais ou menos assim, mas... Tá, cara, e se você pudesse dar uma dica, né? Vamos dar uma dica para nossa audiência, até pensando assim, cara, se você fosse voltar no tempo, dar uma dica para você, mas até para nossa audiência que está começando agora, a galera que está... A gente sabe que a gente tem um público que tem muita gente já avançada que segue a Hero, que são nossos clientes. A gente também tem um público que está entrando no digital agora, né? E acho que um dos objetivos que a gente tem é facilitar o caminho dessa galera que está iniciando, assim. Então, que dica que você dá para a galera que está começando no marketing digital, cara? O que você faria diferente, por exemplo, de que você bateu muita cabeça e você, olhando para agora, você mudaria, assim, teria tomado um outro caminho? Cara, eu acho que uma coisa importante tem muitas pessoas, né, que ficam com essa dúvida de, eu preciso achar um produto perfeito e tal, e daí ficam nessa e eu realmente testaria, acharia parceiros e coisas do tipo pra praticar. A parte mais importante no começo, cara, é você ter experiência prática, eu acho, assim, sabe? É muito diferente de você ver um curso ou coisa assim e ir lá e realmente divulgar alguma coisa, assim, sabe? Participar, botar a mão na massa. Eu me colocaria, tipo, na parte prática, assim, pra aprender bastante, assim. Quanto mais se aprender, melhor, assim, sabe? Até trabalhar pra outra pessoa, coisa do tipo, eu não sei, cara, mas essa parte de aprender bastante, assim, cara, fazer parceria, aprender. Trabalhar antes de ensinar, né? Ter a mão na massa. Cara, e lembra dessa coisa, assim, você tá com o radar ligado, assim, fica tranquilo, assim, sabe? Tipo, você não precisa achar, nossa, um mega nicho, um mega curso agora, assim, você pode, fica com o radar ligado, você tá com o radar ligado, se capacita, faz parcerias, e daí uma hora você vai ver a oportunidade, vai chegar a oportunidade no momento pra você, assim.
É que eu acho que, cara, concordo pra caraca, assim, muita gente querendo dar um salto, né? Tipo, às vezes eu vejo muita gente ansioso, assim, pra sair do zero pra ser um super expert. E essa pessoa, ela poderia estar trabalhando no mercado, monetizando ali, fazendo um trabalho de bastidor, um trabalho operacional do mercado, e enquanto tá com a antena ligada, né? Você não precisa ficar com a antena ligada, passando dificuldade às vezes, sem faturar nada, pode se monetizar, trabalhar, ainda melhorar o entendimento sobre o mercado, né, cara? Cara, ó, da minha experiência, cara, eu aprendi bastante com o tempo, assim, cara, a diferença que faz já ter um produto validado que vende. Cara, chegar num produto validado que vende não é uma coisa fácil, assim, para uma empresa que está começando e tal. Então, você já trabalhar em cima de alguma coisa que vende, achar alguma coisa para vender já mais pronta, é melhor do que se você tá meio indeciso com a sua ideia ou coisa assim, cara. Porque eu vejo às vezes uns consultores, uma coisa assim, que a pessoa saiu de uma empresa, estava trabalhando há muitos anos, quer criar um curso sobre aquela área, mas, tipo, vendo a pessoa falar, eu não consigo ver, tipo, aquilo sendo muito útil, assim, pra... Não sei, cara, não consigo ver aquele conhecimento se transformando num curso ou coisa assim, sabe? Então ela vai ter que validar esse produto, vai ter que aprender a se conectar e tudo mais. Então, cara, é uma coisa que eu já passei por isso, assim, sabe? De lidar com muita empresa menor que tem que validar produto ou validar o curso e tudo mais. Isso dá um trabalho, cara, que é uma parte muito crítica, assim, sabe? Quando você passa dessa etapa. Se eu vou atender uma empresa, ela já tem um produto que eu sei que vende, que tem vendedores da empresa que vendem, é um fator muito, muito bom para eu decidir se eu vou atender aquela empresa ou não. Porque vai ser muito mais fácil para mim. Eu preciso impulsionar aquilo, assim, sabe? Eu preciso potencializar aquilo que já vende. Do outro lado vai ter algo que eu vou ter que testar muito, vai ter que testar a comunicação, e daí vai ter que testar os vídeos do cara, e vai ter que fazer tudo isso. Cara, é um processo, assim, sabe? Então, não tenta acelerar muito, acho que tem essa questão, assim. Da minha experiência, eu acho que é isso, assim, cuidar com produtos que você tem que validar muito ainda, assim. Top. Se você não tem um caixa, às vezes, sabe, preparado para fazer uma coisa do tipo, se prepara, assim, porque não vai dar muito trabalho. Mais perguntas, Nilson? Tranquilo. Obrigado, Maruan. Foi muito, muito bom. Aprendemos muito aqui sobre tráfego, eventos, WhatsApp, enriquecimento de leads. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. E, Maruan, você pode deixar agora um agradecimento, uma dica, um arroba, né? Tem a câmera ali para você falar com a nossa audiência. A galera que quiser, né, tá aqui, assistiu a gente, gostou do podcast, quiser te seguir ou seguir a agência, sua agência Escada, como que eles fazem para te encontrar? Pessoal, então hoje o meu principal canal é o LinkedIn, é o canal que eu mais posto algumas coisas, né? Meus clientes geralmente estão mais no LinkedIn, assim, eu posto mais lá. Então é o Maruan Mendes, você vai me achar lá, me segue lá que a gente vai compartilhando conhecimento. Eu gosto bastante de aprender com os outros também. É bem legal o papo com vocês. A gente vai... Cara, eu espero a gente trocar mais conhecimento, assim, claro. Cara. Ser o começo aí de uma troca. Boa. Então é isso, Maruan. Obrigado aí por ter participado, aceitado o convite aqui de vir para esse HeroCast. Cara, foi um prazer bater esse papo contigo. Foi massa. E é isso, galerinha. Chegamos aí ao final de mais um HeroCast concluído com sucesso, né, Nilson? Uhul! Mais um HeroCast concluído com sucesso. Se você curtiu esse episódio, já sabe, mas não custa repetir. Bota o dedinho aí no like, né? Isso ajuda bastante a esse vídeo chegar em mais pessoas. Você viu aqui como é importante a audiência e o alcance. Então, assistiu esse nosso podcast inteiro, pelo amor de Deus, larga o dedo no like. Se você ainda não é assinante do nosso canal, clica no botão aí também para você ser assinante e receber os próximos vídeos, as notificações aí dos próximos vídeos. Boa. E o seguinte, um pedido para você agora. Manda esse vídeo para pelo menos 2 amigos seus que precisam das dicas que o Maruan deu aqui, do papo que a gente falou sobre marketing, WhatsApp, vendas, etc. Com certeza você tem mais de 2 amigos aí no Zap, não tem? Então você vai clicar no botão do compartilhar, pega esse vídeo e manda para 2 amigos seus no Zap, beleza? Para de falar de política um pouquinho e fala de vendas online. Esse é o seu dever de casa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu por você acompanhar a gente até aqui. Galera. Clica, assina, dá like e vamos que vamos. Valeu. Valeu.